O ar pegou pesado com perfume de eucalipto e terra úmida, uma fragrância familiar que envolveu o pequeno Maia como um cobertor quente. Aninhado com segurança em sua avó, os braços de Nana Narla, ela olhou para cima, seus olhos escuros arregalados de admiração. Acima deles, o vasto céu noturno australiano acendeu com 1 milhão de estrelas cintilantes, uma tapeçaria celestial tecida através do preto de tinta. A Cruz Sul, sua forma familiar de diamante, dominou os céus, um farol na escuridão aveludada. A voz de Nana Narla, macia como a brisa noturna que fará com a grama Spinifex, começou a tecer uma história. Olha, Maia, ela sussurrou, apontando um dedo retorcido em direção à constelação. Essa é a Cruz do Sul, o coração do nosso céu, o coração de nossas histórias. Maia, com apenas 3 anos de idade, sentiu o calor do fogo estalando nas proximidades, sua luz suave dançando no rosto desgastado de Nana Narla, gravado com a sabedoria das gerações. Os sons da noite, o chilrear de grilos, o uivo distante de um dingo, o rangido suave de galhos balançando ao vento, era uma canção de ninar familiar, uma trilha sonora dos contos antigos que Nana Narla estava prestes a compartilhar. The Southern Cross, continuou Nana Narla, sua voz com um zumbido baixo, conta a história de nossos ancestrais, suas jornadas por essa terra, suas lutas e triunfos. Cada estrela segura um pedaço da nossa história, cada luz cintilante um sussurro do tempo dos sonhos. Nana Narla explicou como as estrelas não eram apenas pontos aleatórios de luz, mas marcadores em um grande mapa cósmico, um livro de histórias celestes traçando os movimentos das estações, a vinda da chuva, a abundância de comida. Ela apontou para a estrela brilhante para o fundo da cruz, um guia para os viajantes que navegavam no vasto interior. Essa estrela, disse ela, é como um amigo fiel, mostrando o caminho pelas noites mais sombrias. Ela então falou das histórias associadas a outras constelações proeminentes. A Via Láctea, ela explicou, era o grande rio do Dreantime, sua expansão cintilante um caminho para os espíritos e os seres ancestrais que moldaram o mundo. Ela descreveu as histórias do Emu celestial, seu corpo traçado pelas estrelas dispersas no céu noturno e pelas poderosas figuras espirituais que vagavam pelos céus. Maia ouviu atentamente, seus olhos colavam as estrelas rodopiantes, sua mente absorvendo lentamente a intrincada teia de narrativas celestes. As histórias não eram apenas histórias, eles eram um vínculo vivo com o passado, conectando aos seus ancestrais e à terra que eles haviam apreciado por milênios. As palavras de Nana Narla pintaram imagens vibrantes na mente jovem de Maia, imagem de poderosos seres ancestrais, paisagens majestosas e a interconectividade de todos os seres vivos. A narrativa fluiu perfeitamente, misturando as observações precisas do céu noturno com a rica tapeçaria da mitologia aborígene. A Cruz do Sul, por exemplo, não era apenas uma constelação, eram espíritos ancestrais orientadores da bússola, um símbolo de esperança e resiliência. Sua colocação no céu marcou tempos significativos no calendário aborígene, indicando quando plantar colheitas, quando caçar, quando. Para comemorar. Nana Narla explicou a importância de observar as estrelas, não apenas como corpos celestes, mas como indicadores das estações de mudança, os ritmos da natureza e os ciclos da vida e da morte. As estrelas, disse ela, mantinham o conhecimento dos ancestrais, passaram por gerações por meio de contar histórias, música e dança. Os movimentos celestes se tornaram um calendário natural, um guia para a passagem do tempo e os ciclos cada vez maiores da paisagem australiana. As histórias que ela compartilhava eram ricas em detalhes e simbolismo. Cada estrela tinha um significado, cada constelação uma história. Ela falou dos seres celestes que criaram a terra, os animais que moldaram os rios e as montanhas e os espíritos que vigiaram os vivos. Essas histórias não eram apenas narrativas divertidas, mas uma maneira de entender o mundo, um sistema de conhecimento transmitido de geração em geração. Enquanto Nana Narla continuava sua narrativa celestial, a noite parecia respirar de vida. O vento sussurrou segredos através das árvores, o fogo estalou como o riso dos ancestrais, e as próprias estrelas pareciam brilhar com aprovação. Maia sentiu uma conexão inexplicável com as narrativas antigas, um sentimento de pertencer a uma linhagem que se estende ao início dos tempos. A narrativa se estendeu além da mera identificação de constelações. Nana Narla explicou como os padrões de estrelas específicos correspondiam a eventos importantes no calendário aborígene, a chegada de certas espécies de aves, o momento das mudanças sazonais, a abundância de plantas e animais específicos. Isso não era apenas uma questão de folclore, era um sistema prático de conhecimento que permitiu às comunidades aborígenes prosperarem em harmonia com seu ambiente por inúmeras gerações. Além disso, as histórias não foram simplesmente contas factuais.
Eles foram infundidos com rico simbolismo e metáfora. As próprias estrelas eram vistas como entidades vivas, espíritos poderosos com suas próprias personalidades e histórias. As constelações não eram apenas padrões de luz aleatórios, mas representações de seres ancestrais, criaturas míticas e eventos significativos no tempo dos sonhos. A narrativa também tocou na conexão entre a Terra e o céu. As constelações não foram vistas como objetos celestes isolados, mas como reflexões da Terra abaixo. Os padrões das estrelas espelhavam as formas e as características da Terra, criando uma conexão sagrada entre os reinos terrestre e celestial. Nananarla também falou da importância de contar histórias. As histórias, ela enfatizou, não eram apenas histórias a serem entretidas, mas um elemento crucial da transmissão cultural. Eles eram os meios pelos quais o conhecimento, a história e a tradição foram passados de uma geração para a seguinte, mantendo um vínculo vital para os ancestrais e garantindo a sobrevivência da cultura aborígene. Essas histórias não eram simplesmente palavras, eles estavam vivos repositórios de sabedoria, guiando a comunidade através dos desafios da vida e preservando sua herança cultural. As histórias tecidas no céu noturno também eram um meio poderoso de ensinar princípios morais e éticos. As ações dos seres celestes, as criaturas míticas e os espíritos ancestrais serviram como exemplos e avisos para jovens ouvintes. Essas narrativas ensinaram lições sobre o respeito pela natureza, a importância da comunidade e as consequências de violar as leis tradicionais. As histórias não eram apenas sobre entretenimento, eles eram um componente crítico da educação social e da transmissão cultural. À medida que a noite se aprofundava, as estrelas pareciam ficar mais brilhantes, sua luz espelhando a intensidade das histórias de Nananarla. Maia, aninhada nos braços de sua avó, sentiu um profundo senso de conexão, não apenas para as estrelas, mas para a terra, a cultura e as gerações que haviam chegado antes dela. Os sussurros do tempo dos sonhos, carregavam o vento entrelaçados na tapeçaria celestial, encheram seu coração jovem de admiração e uma profunda apreciação pela rica herança de seu povo. As histórias, longe de serem meras contos de dormir, serviram como meio poderoso de garantir a continuidade da cultura aborígene e a sabedoria duradoura do tempo dos sonhos. O céu noturno, com sua miríade de estrelas e contos antigos, tornou-se um testemunho vivo do espírito duradouro do povo aborígene e sua profunda conexão com a terra. O sussurro das estrelas desapareceu quando Nananarla mudou seu olhar, seus olhos agora fixos em um ponto. Além da Cruz do Sul. Agora, Maia, ela murmurou, sua voz assumindo um tom mais profundo e ressonante, vou lhe contar a serpente do arco-íris, o grande criador, cuja jornada moldou esta terra. Maia, ainda cativada pela tapeçaria celestial acima, inclinou-se para mais perto, sua pequena mão instintivamente alcançando a de sua avó. A Light brilhou no rosto de Nananarla, iluminando as linhas gravadas pelo tempo e pela sabedoria de inúmeras histórias. Ouça de perto, instruiu Nananarla, sua voz mal acima de um sussurro. Há muito tempo, diante do mundo como conhecemos, havia apenas escuridão e vazio. Então, do coração profundo e escuro da terra, emergiu a serpente do arco-íris, um ser de imenso poder e beleza. Sua escala brilhava com todas as cores do arco-íris, refletindo a luz do sol poente e da lua ascendente. Nananarla fez uma pausa, permitindo que as imagens se instalassem na mente jovem de Maia. Ela descreveu o corpo da serpente, massivo e sinuoso, suas escamas como pedras polidas, cada uma pulsando com uma força vital vibrante. Seu movimento era lento, deliberado, uma ondulação rítmica que ecoou o batimento cardíaco da própria terra. O som do vento assobiando através dos pinifex imitou a passagem da serpente, um constante voxos, voxos, que pontuou a narrativa de Nananarla. Maia quase sentia que a terra tremia sob o peso da serpente, um tremor suave que ressoava profundamente em seus ossos. A serpente do arco-íris viajou pela terra, seu colossal corporal esculpindo vales profundos e moldando montanhas majestosas, continuou Nananarla. Bata! 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 Foi a cauda poderosa enquanto empurrava a terra, criando os desfiladeiros profundos que ainda mantêm a memória de sua passagem. Os rios seguiram seu rastro, suas águas fluindo onde o corpo da serpente havia pressionado contra a terra. A voz de Nananarla assumiu uma qualidade mais lírica ao descrever a jornada da serpente. Ela falou das poças profundas e ainda de água que se formaram em seu caminho, plop, 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 onde a serpente descansava, seu corpo maciço criando buracos d'água que dão vida. Esses buracos, explicou ela, tornaram-se lugares sagrados, uma fonte de vida e sustento para todas as criaturas, ótimas e pequenas. A serpente do arco-íris não apenas criou a terra,
disse Nana Narla, seus olhos brilhando com um brilho travesso. Ele também criou os animais, cada um com a marca da serpente, um lembrete de seu poder e sua generosidade. Ela descreveu como a respiração da serpente trouxe cangurus, emos e coalas, suas cores espelhando os tons vibrantes de suas escalas. Até os menores insetos, acrescentou, carregue um traço da magia da serpente do arco-íris. Maya, encantada com a história, imaginou a serpente deslizando pela paisagem antiga, sua passagem deixando para trás um rastro de vida e beleza. Ela imaginou os cangurus delimitando as planícies, seu pelo refletindo os raios dourados do sol, os emos que andam de orgulho, suas penas espelhando as cores do arco-íris e os koalas agarrados às árvores de eucalipto, seu gole um testemunho do poder criativo da serpente. Nana Narla explicou como a jornada da serpente do arco-íris não era um evento linear único, mas um ciclo contínuo, um processo contínuo de criação e renovação. Os movimentos da serpente através da terra refletiam a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. As chuvas sazonais, disse ela, foram uma manifestação do retorno da serpente, suas águas vivas nutritando a terra e sustentando todas as criaturas vivas. Os sons da chuva, gotejamento, 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 ressoaram com o deslizamento rítmico da serpente, um lembrete constante de sua presença. A narrativa foi pontuada pelos sons da noite, o chilrear de grilos, a piada suave de uma coruja, o farfalhar de folhas na brisa, todos ecoando a jornada da serpente pela terra. A voz de Nana Narla integrou perfeitamente esses sons à narrativa, criando uma experiência vívida e imersiva. Ela descreveu como a jornada da serpente do arco-íris não era apenas um ato físico de criação, mas também espiritual. A serpente não era apenas um ser físico, mas um espírito poderoso, seu movimento através da terra representando o fluxo de energia e a interconectividade de todas as coisas. Os poços de água criados não eram apenas fontes de água, mas também locais sagrados, lugares onde as pessoas poderiam se conectar com o mundo espiritual e tirar força da terra. Nana Narla continuou explicando o profundo respeito. Os aborígenes têm pela água, um respeito nascido do conhecimento do papel da serpente do arco-íris na criação. Ela detalhou as cerimônias e rituais que são realizados para homenagear a serpente e garantir o fluxo contínuo de água, vital para a sobrevivência no ambiente severo da Austrália. Esses rituais não são apenas atos simbólicos, mas uma expressão prática de gratidão e responsabilidade pelas águas que dão vida que o sustentam. A história enfatizou a relação simbiótica entre o povo e a terra, uma conexão forjada através da história compartilhada e reverência espiritual. A história continuou com descrições de locais específicos moldados pela passagem da serpente do arco-íris. Nana Narla mencionou rios e poços de água específicos, cada um com sua própria história, seu próprio significado dentro da narrativa mais ampla da jornada da serpente. Ela falou sobre como esses lugares estão imbuídos de poder espiritual, servindo como pontos focais para as práticas culturais e fornecendo um profundo senso de conexão com a terra e com os ancestrais. Esse conhecimento detalhado ressalta a importância do lugar na cultura aborígene, conectando a paisagem física ao reino espiritual e ancestral. Nana Narla explicou as consequências de desrespeitar a criação da serpente, o dano que aconteceria com aqueles que poluíam os poços de água ou deixam de apreciar o dom da água. Esses contos de advertência serviram como um elemento crucial da educação aborígene, ensinando os jovens sobre responsabilidade e administração ambiental. A narrativa não era apenas o poder da serpente do arco-íris, foi uma lição para respeitar o delicado equilíbrio da natureza. Quando o amanhecer se aproximou, pintando o céu oriental com tons de laranja e rosa, Nana Narla concluiu sua história. A serpente do arco-íris, disse ela, continua sua jornada, sua presença sentida na chuva, nos rios e nos poços sagrados. A história, ela enfatizou, não era apenas uma história, era uma conexão viva com a terra, um lembrete de sua história compartilhada e a importância de preservar o mundo natural para gerações futuras. O sussurro do Dreantime, agora entrelaçado com a história da serpente do arco-íris, havia transmitido uma profunda compreensão da terra e de sua criação. Maya, aninhada nos braços de sua avó, sentiu a profunda conexão com as histórias antigas, um sentimento de pertencimento e responsabilidade que se estendeu ao início do próprio tempo. As histórias da noite, longe de serem meras contos de dormir, incutiram uma profunda apreciação pela rica herança e interconectividade de todos os seres vivos, ecoando os ritmos da terra e os sussurros do Dreantime. As brasas do fogo estavam desaparecendo, espelhando as últimas estrelas desaparecendo no céu iluminado. Nana Narla, sentindo a contemplação silenciosa de Maya, mudou sua posição, um sorriso gentil brincando em seus lábios. Agora, eu vou falar sobre o pequeno e inteligente emu, ela sussurrou,
sua voz tão macia quanto a brisa da manhã, farfalhando pelos pinifex. A história começou ao amanhecer, o sol apenas espreitando sobre o horizonte, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e rosa que refletiam nos pinifex beijado por orvalho. Uma pequena garota emo, não maior que a mão de Maia, estava se aventurando de seu ninho, escondida entre as gramíneas secas e de cor ocre. Suas penas baixas, uma mistura de tavne e marrom, camuflou perfeitamente contra a paisagem empoeirada. Seus olhos grandes e escuros, no entanto, estavam alertas e vigilantes, absorvendo todos os detalhes de seus arredores. Isso não era uma garota emu comum. Era inteligente, conhecido por toda a terra por sua inteligência rápida e mente afiada. Mesmo como filhote, sua inteligência brilhou através de seus movimentos cautelosos e observação aguçada. Os primeiros raios do sol iluminaram a vasta terra vermelha, revelando a beleza dura do interior. O ar, ainda frio da noite, carregava o perfume de terra seca e eucalipto distante. De repente, uma sombra caiu sobre a pequena forma do filhote. Um dingo, é a cor da cor de um ber queimada, emergiu por trás de um grupo de árvores de acácia. Seu corpo magro, aprimorado por velocidade e agilidade, era tenso com intenção predatória. Seus olhos, nítidos e predatórios, fixados no imbecil e no espécimento. O dingo, um caçador experiente, mudou-se com uma furtividade que desmentia seu tamanho. Ele surgiu em direção ao CK, suas patas silenciosas no solo empoeirado. O contraste entre o pelo escuro do dingo e a areia pálida criou um visual impressionante, destacando o perigo que a garota emu enfrentou. A tensão no ar era palpável, mesmo na recontagem da história de Nana Narla. A garota da emu, no entanto, não estava facilmente assustada. Seu pequeno coração bateu no peito, mas sua mente correu ainda mais rápida. Ele sabia que não podia superar o dingo, suas pequenas pernas não eram páreo para a velocidade do predador. Precisava ser mais esperto. Observando seu ambiente com uma acuidade notável, o filhote viu um afloramento rochoso, suas bordas irregulares lançando longas sombras no chão. O terreno rochoso ofereceu esconderijo perfeito, suas fendas e superfície irregular, proporcionando excelente camuflagem. As cores das rochas, tons de vermelho, marrom e cinza, prenderam perfeitamente com a paisagem geral. Com os reflexos rápidos, o filhote disparou em direção ao afloramento, seu corpo pequeno um borrão contra a terra vermelha. O dingo, surpreso com o movimento repentino do filhote, se lançou para frente, mas a garota já estava tecendo através das rochas, seu pequeno corpo desaparecendo no labirinto das sombras. O dingo, momentaneamente desorientado, parou, seus sentidos se esforçando para localizar sua presa. O silêncio que se seguiu era espesso de antecipação, um duelo silencioso entre Predator e Prey, um confronto clássico de Outak. A forte luz solar acentuou a textura das rochas, revelando seus padrões intrincados e aumentando a complexidade visual da cena. A pequena garota inteligente da emu, no entanto, não estava apenas se escondendo, era estratégia. Entendeu as técnicas de caça do dingo. Sabia que o dingo contava pesadamente à vista e no perfume. Usou esse conhecimento em sua vantagem. A garota encontrou uma pequena fenda, apenas grande o suficiente para se encaixar em seu corpo esbelto. Ele se pressionou firmemente contra a rocha fria, suas penas se misturavam perfeitamente com a superfície rochosa. Ele prendeu a respiração, seu pequeno corpo tão parado como uma estátua, apenas seus olhos de alerta espiando de seu esconderijo. O dingo, frustrado por sua incapacidade de localizar o filhote, circulou o afloramento várias vezes, cheirando o chão, suas orelhas se contorcendo, seu senso de alerta alto. O golpe rítmico de sua cauda contra a terra seca era um lembrete constante do perigo que espreitava nas proximidades. O forte senso de olfato do dingo era sua maior arma, mas a escolha inteligente do filhote de esconder o lugar frustrou essa vantagem. Quando o sol subiu mais alto no céu, a paciência do dingo começou a se desgastar. O calor se intensificou, tornando a caçada ainda mais desafiadora. O ofegante do dingo era audível, uma prova de sua crescente frustração. O silêncio, uma vez repleto de tensão, agora parecia pesado com antecipação e a possibilidade de fugir para o pequeno emu. O dingo, finalmente convencido de que sua presa havia desaparecido, relutantemente desistiu da perseguição. Ele trotou para longe, sua decepção evidente em sua postura caída, a forte luz solar revelando a exaustão de sua caçada infrutífera. Depois que o dingo desapareceu de vista, a garota emu esperou, imóvel, por mais alguns minutos. Somente quando tinha certeza de que o perigo havia passado, emergiu cautelosamente de seu esconderijo.
A garota estava segura, sua inteligência e compreensão de seu ambiente, tendo salvado sua vida. Emergiu de seu santuário rochoso para a luz solar brilhante, sentindo calor em suas penas. A vasta paisagem se estendeu antes dela, uma prova de sua resiliência e a importância da desenvoltura. Nana Narla fez uma pausa, permitindo que a história afunde na mente de Maia. Ela apontou para as colinas distantes. É aí que morava o pequeno e inteligente emo, Maia, disse ela, sua voz cheia de admiração. É por isso que devemos sempre ser observadores e engenhosos, como aquele pequeno emo. Devemos entender nosso ambiente e usar nosso juízo para superar quaisquer desafios que surgirem em nosso caminho. A história, explicou Nana Narla, não era apenas uma garota emo escapando de um dingo. Foi uma história sobre resiliência, solução de problemas e a importância de observar o ambiente. O Oltak, ela enfatizou, é uma paisagem dura que exige essas qualidades de sobrevivência. Os detalhes intrincados da história, desde as cores das penas do email até os movimentos frustrados do dingo, destacaram o intenso drama do encontro. A história celebrou a inteligência do emo e a profunda conexão entre o reino animal e o meio ambiente. Nana Narla então bega N para descrever outros casos de astúcia de animais que ela havia observado ou ouviu falar. Ela falou de cangurus ágeis saltando em terrenos traiçoeiros, suas pernas poderosas mostrando sua adaptabilidade e desenvoltura. Ela falou sobre as técnicas engenhosas usadas por certos pássaros para construir seus ninhos, demonstrando sua compreensão de engenharia e materiais. Ela até mencionou as estratégias enganosas empregadas por alguns insetos para escapar dos predadores, ilustrando a luta constante pela sobrevivência na natureza e nas estratégias inteligentes que os animais implantam para garantir sua sobrevivência. Cada história que ela compartilhava era uma lição, uma pequena janela para a notável inteligência e a adaptabilidade dos animais que habitavam o interior. Eles eram histórias que celebraram a resiliência do mundo natural e destacaram a interconectividade de todos os seres vivos. Eles enfatizaram a importância de entender e respeitar esse delicado equilíbrio, pois a sobrevivência é uma dança constante entre Predator e Prey, uma prova da luta e da resiliência da vida no Oltak australiano. As histórias continuaram até o sol se levantar acima do horizonte, lançando longas sombras na paisagem, finalmente revelando a beleza completa e majestosa da paisagem. Maia, seus olhos arregalados de admiração, foi cativada pelos contos de sobrevivência e astúcia, entendendo a mensagem mais profunda incorporada em cada narrativa. As histórias não eram apenas histórias para dormir, eles eram lições de vida, encapsulando a sabedoria das gerações passadas através da narrativa. As estrelas sussurros podem ter desaparecido, mas a sabedoria do tempo dos sonhos continuou, viva e vibrante na voz de Nana Narla e no coração da jovem. As lições aprendidas se estenderam além do reino animal, abordando aspectos da vida e da comunidade humana, promovendo uma apreciação pela interconectividade de todos os seres vivos e pela importância de preservar o ambiente natural. As histórias do Oltak, ela percebeu, não foram separadas da experiência humana, mas inextricavelmente ligadas a ela. O sol subiu mais alto, pintando o deserto em tons de laranja queimado e vermelho profundo. Maia, ainda cativado pelos contos de Nana Narla de astúcia e cangaroos, sentiu uma mudança no ar, uma mudança sutil no ritmo do dia. Nana Narla levantou-se, esticando os braços em direção ao céu, seus movimentos fluidos e graciosos, como se espelhasse a dança antiga da própria terra. Venha, Maia, disse ela, sua voz carregando o peso dos séculos, é hora de andar nas linhas de música. Maia, sua curiosidade despertou. Seguiu Nana Narla quando ela partiu pela extensão aparentemente interminável do interior. A paisagem, inicialmente parecendo monótona, revelou lentamente sua intrincada tapeçaria de vida e histórias. O sol bateu nas costas, o ar brilhando com calor, mas uma sensação de calma permeou sua caminhada. Havia um entendimento silencioso entre eles, um ritmo compartilhado que os conecta aos caminhos antigos. Nana Narla apontou para uma grande rocha desgastada, sua superfície gravada com a passagem do tempo e as histórias gravadas dentro dela. Esta rocha, ela começou, sua voz um zumbido baixo, testemunha a criação do mundo. Os ancestrais pintaram sua superfície, suas mãos deixando impressões na pedra, histórias girando nas cores e formas. Veja como as sombras dançam, Maias? Eles imitam os movimentos dos espíritos do Criador, tecendo sua magia na terra. Maia olhou de perto a rocha, seus olhos traçando os padrões esculpidos em sua superfície. Ela notou linhas intrincadas, formas rodopiantes e o que parecia impressões manuais, um testemunho silencioso de uma era muito esquecida.
A superfície marrom avermelhada do roque contrastava lindamente com as areias mais claras, tornando-a uma característica gritante e proeminente. Ela imaginou os ancestrais, as mãos se movendo ritmicamente pela face da rocha, suas histórias gravadas no próprio tecido da terra. A rocha não era apenas um objeto estacionário, mas um recorde vivo de criação, um lugar sagrado prendendo a respiração dos sonhos. Eles continuaram a caminhada, o chão sob seus pés firmes. Nana Narla apontou para uma velha árvore de eucalipto retorcida, seus galhos chegando ao céu como acenando braços. Esta árvore, explicou ela, segura as músicas do vento. Suas folhas sussurram histórias de longas jornadas e sabedoria antiga. Os ancestrais abrigavam sob seus galhos, compartilhando seus conhecimentos e sonhos. Ouça com cuidado, Maia, e você pode ouvi-los ainda. Maia fechou os olhos, concentrando-se no farfalhar das folhas, o sussurro do vento, imaginando os sons das vozes do passado. A árvore ficava alta e forte, sua casca de tapeçaria de cores e texturas. Ele estava como um guardião silencioso, um sentinela vigiando a terra, testemunhando inúmeras gerações e suas histórias. As raízes retorcidas se esconderam profundamente na terra, conectando a árvore à própria essência da terra. Sua presença parecia antiga, serena e profundamente conectada ao batimento cardíaco da terra. A jornada deles continuou, cada passo levando-os mais profundamente ao coração das linhas de música. Eles passaram por um poço de água cintilante, sua superfície refletindo o céu e as nuvens acima. Nana Narla descreveu como esse poço de água era um local de reunião, um ponto de encontro para os ancestrais. Ela contou histórias de espíritos que dançavam em suas profundezas, seus movimentos refletidos na superfície cintilante da água. O poço de água, uma fonte vital, pulsada com a energia da vida, suas histórias sussurraram nas ondulações suaves que dançavam em sua superfície. Era um lugar de renovação espiritual, um espaço sagrado onde histórias e tradições eram compartilhadas. Enquanto caminhavam, Nana Narla apontou vários pontos de referência, uma rocha em formato em particular, um aglomerado de spinifex, uma árvore distinta, cada uma associada a uma história, uma música, uma peça de conhecimento passada por gerações. A paisagem em si se tornou um livro vivo, suas características atuando como capítulos, suas histórias impressas na terra, escritas em pedra, sussurradas pelo vento, refletidas na água. As linhas de música não eram apenas rotas geográficas, eles eram caminhos para entender, se conectar, com o passado ancestral. Eles eram caminhos que levaram ao coração da cultura aborígene, uma cultura profundamente enraizada na terra, uma cultura em que as histórias dos sonhos estavam entrelaçadas com o próprio tecido da existência. As linhas de música eram um lembrete do poder duradouro da tradição oral, uma tradição que carregava conhecimento e sabedoria em milênios. Nana Narla parou em uma rocha grande e plana, convidando Maia a se sentar ao lado dela. Desonglines, disse ela, sua voz suave e ressonante, não são apenas caminhos na terra, são caminhos ao longo do tempo. Eles nos conectam ao passado, aos nossos ancestrais, aos espíritos que habitam dentro da terra. Ela começou a cantar, sua voz tecendo uma tapeçaria de sons, uma narrativa melódica que pintou uma imagem vívida do Dre Antime. As palavras eram antigas, mas ressoaram com poder atemporal, carregando histórias de criação, de heróis e trapaceiros, da profunda conexão espiritual entre a terra e seu povo. Maia ouviu atentamente, seus olhos arregalados de admiração. A música transportou para outro reino, um mundo onde os espíritos dançavam entre as estrelas, onde os animais conversavam e onde a própria terra pulsava com a vida. Ela sentiu uma profunda conexão com as histórias, com a terra, com a rica tapeçaria da cultura aborígene. O sol começou a se pôr, lançando longas sombras na terra. As cores do céu mudaram, de laranja ardente a roxo macio, como se o próprio céu estivesse contando uma história. Nana Narla continuou a cantar, sua voz se misturando perfeitamente com os sons do deserto, o sussurro do vento, o grito de um pássaro distante, o farfalhar dos pinifex. Quando a escuridão desceu, Nana Narla fez uma pausa na música. As estrelas estão emergindo, Maia, disse ela. Eles também fazem parte das linhas de música, suas posições guiando nossos ancestrais em toda a vasta paisagem. Cada estrela possui uma história, cada constelação um capítulo no vasto livro do céu noturno. Maia olhou para o céu, agora em chamas com estrelas. Ela viu padrões e formas em seu arranjo, imaginando as histórias que eles mantinham, as viagens que guiaram. As estrelas não eram apenas corpos celestes, eles eram contadores de histórias antigos, sua luz carregando mensagens através do cosmos.
As linhas de música continuaram além da paisagem visível, estendendo-se para o céu noturno, ligando a terra aos céus. As histórias, as músicas, o conhecimento, todos estavam entrelaçados, formando uma tapeçaria rica e complexa que conectava presente e futuro, ligando o povo à sua terra e ao universo. As histórias eram mais do que apenas narrativas, eles eram um modo de vida, um modo de saber, uma maneira de ser. Nana Narla colocou uma mão suave no ombro de Maia. As linhas de música estão sempre aqui, Maia, disse ela. Eles estão dentro da terra, dentro das estrelas e dentro de você. Leve-os com você, sempre lembre-se delas e compartilhe-as com outras pessoas. Poderia. Um coração assentiu, seu coração se encheu de um novo entendimento. As linhas de música não estavam apenas caminhos em toda a terra, eles eram caminhos para o conhecimento, a conexão com o coração da cultura aborígene. Eles eram um legado de serem estimados e compartilhados, um legado que continuaria por gerações vindouras. As lições aprendidas durante sua caminhada não eram apenas sobre locais geográficos, mas sobre a interconectividade de todas as coisas, o profundo significado da narrativa e a força duradoura da cultura aborígene. A experiência aprofundou sua apreciação pela terra, suas histórias e a sabedoria embutida nela. A vasta paisagem, as histórias antigas e a sabedoria de Nana Narla abriram uma janela para uma rica herança cultural, promovendo uma sensação de admiração e conexão com a terra. As estrelas, inúmeras diamantes espalhadas pela tela de tinta da noite, brilhando acima deles. Uma brisa suave enferrujou os pinifex, seu sussurro, uma canção de ninar suave que acompanha a música final de Nana Narla. Maia, aninhada confortavelmente contra a terra quente, sentiu uma profunda sensação de lavagem da paz sobre ela. A jornada do dia, uma peregrinação ao longo das linhas de música, havia sido uma revelação, uma imersão no coração da cultura aborígene. As histórias de Nana Narla, tecidas no próprio tecido da paisagem, ressoaram profundamente na alma de Maia. Cada rocha, cada árvore, cada poço de água pulsado com a força vital do tempo dos sonhos, um testemunho da interconectividade de todas as coisas. As histórias não eram apenas histórias, eles estavam vivendo, respirando entidades, incorporando o espírito dos ancestrais, a sabedoria dos anciãos e o poder duradouro da criação. A lição de respeitar a natureza foi tecida em todas as narrativas. Os ancestrais, Nana Narla havia explicado, viviam em harmonia com a terra, pegando apenas o que precisavam e retribuindo em gratidão. As histórias dos animais travessos, o astuto emus e os cangarous engenhosos destacaram a importância de entender o mundo natural e seus ritmos, reconhecendo o papel vital que cada criatura desempenhou no delicado equilíbrio do ecossistema. Os poços de água, oásis preciosos na paisagem árida, serviram como lembretes comoventes da necessidade de conservação e respeito pelas propriedades que dão vida à vida da água. As árvores antigas, seus ramos chegando em direção aos céus, simbolizavam a conexão duradoura entre a terra e seu povo, destacando a importância da mordomia e da responsabilidade ambiental. O conceito de parentesco, outro tema central, ressoou profundamente dentro do entendimento de Maia. As histórias revelaram complexas redes de relacionamentos entre todos os seres vivos, humanos, animais e espíritos. Cada um era um lugar na grande tapeçaria da vida, interconectada através de ancestralidade compartilhada e destino comum. As narrativas enfatizaram a importância da comunidade, cooperação e respeito mútuo dentro da estrutura familiar e do tecido social mais amplo. As histórias de heróis ancestrais e suas ações enfatizaram o valor do esforço coletivo e o significado de manter as tradições. O papel dos anciãos na preservação dessas tradições, promovendo um senso de comunidade e responsabilidade e transmitindo a sabedoria, foi tornado de maneira stark evidente. O ciclo contínuo da vida e do renascimento, um princípio fundamental do Dream Team, foi retratado vividamente nas histórias. As narrativas retratavam a constante transformação e renovação do mundo natural, espelhando a natureza cíclica da vida humana. As histórias, ricas em simbolismo, usaram metáforas extraídas da natureza para destacar as transições entre vida, morte e regeneração. A jornada do Sol do outro lado do céu, seu ciclo diário de ascensão e queda, refletiu a jornada da própria vida, um processo contínuo de criação e destruição, destacando a natureza contínua da mudança. As histórias dos ancestrais e dos seres dos sonhos destacaram a importância de abraçar cada estágio da vida e aceitar a ordem natural dos eventos, enfatizando a interconectividade da vida e da morte. Quando as estrelas subiram mais alto no céu noturno, lançando seu brilho etéreo sobre o interior, Maia sentiu um profundo sentimento de tranquilidade sobre ela. A voz de Nana Narla, uma melodia suave, parecia se misturar com os sons da natureza, criando uma canção de ninar suave.
A sabedoria compartilhou, as histórias contadas, as lições aprendidas, todas convergiram em uma profunda compreensão do significado do Dream. As histórias não foram apenas narrativas projetadas para se divertir, eles eram um representante. O exército do conhecimento, um testemunho vivo da resiliência e do espírito duradouro da cultura aborígene. Eles eram um meio de transmitir valores culturais, sabedoria ecológica e relatos históricos entre gerações. Essas histórias enfatizaram o respeito pelos anciãos, enfatizando sua importância como guardiões da tradição e do conhecimento. Eles também mostraram que respeitar os anciãos era uma prova da conexão contínua entre o passado, o presente e o futuro. As histórias instilaram um senso de identidade e pertencimento, promovendo uma profunda conexão com a terra e seu povo. A importância da tradição oral era palpável. As histórias não foram escritas, mas passaram de geração em geração, garantindo a sobrevivência da cultura em milênios. A habilidade de Nana Narla em contar histórias, sua capacidade de tecer narrativas antigas com contextos modernos, era uma prova do poder duradouro da tradição oral. As histórias agiam como mapa, orientando o ouvinte a uma compreensão mais profunda da paisagem espiritual e física, conectando o mundo físico ao reino espiritual. Eles eram um vínculo vivo para os ancestrais, suas vozes ecoando através dos tempos, sustentando a continuidade da cultura aborígene. O sol poente havia pintado o céu em tons ardentes de laranja e vermelho, gradualmente desaparecendo em tons mais macios de roxo e rosa quando as estrelas começaram a surgir. A transformação da paisagem espelhava o poder transformador das histórias, sua capacidade de transportar o ouvinte para outro reino, um reino onde os limites entre a realidade e o mito borrados. A paisagem serviu como cenário, enriquecendo as narrativas e destacando sua conexão com a terra. Os sons da natureza, os sussurros do vento, o farfalhar das folhas, todos contribuíram para a atmosfera, melhorando a experiência imersiva dos ouvintes. Os olhos de Maia se fecharam, sua mente ainda ocupada pelos contos hipnotizantes. As estrelas, como os contadores de histórias celestes, pareciam continuar as narrativas, seus padrões refletindo os intrincados designs do Dream. O silêncio era profundo, mas cheio dos ecos do riso, os sussurros da sabedoria antiga e a presença reconfortante do amor de Nana Narla. As histórias, as jornadas, as lições aprendidas, todas estavam indelevelmente impressas em seu coração, um presente que ficaria com ela para sempre. O presente do sonho não era apenas uma coleção de histórias, era um modo de vida, uma maneira de entender o mundo, uma maneira de se conectar à terra, aos ancestrais e a si mesmo. Foi um presente que continuaria a crescer e evoluir, moldando sua identidade e enriquecendo sua vida nos próximos anos. O Dream não era apenas um evento passado, era uma presença contínua e em evolução, moldando o presente e influenciando o futuro. Era uma entidade viva e respiratória, constantemente evoluindo e se adaptando aos tempos de mudança. O ritmo suave da respiração de Nana Narla, um zumbido suave contra a noite tranquila do deserto, levou Maia a um sono tranquilo. As estrelas continuaram sua vigília silenciosa, sua luz um lembrete suave do poder duradouro do Dream. As histórias, gravadas no próprio tecido da terra e do céu noturno, continuavam sussurrando sua sabedoria, orientando as gerações futuras ao longo das linhas de música, garantindo a continuidade de uma cultura rica e vibrante, suas narrativas levadas para frente no respiração do vento, o fluxo da água e a luz das estrelas. O Dream viveu, um testemunho da força e resistência do espírito aborígene, um legado passou de geração em geração, através de histórias, músicas e a conexão duradoura com a terra. A noite tranquila zumbiu com a energia do Dream, um testemunho silencioso da riqueza e complexidade da cultura aborígene. O sono de Maia estava cheio de visões de espíritos dançantes, criaturas maliciosas e a sabedoria dos anciãos, uma continuação da história, uma transição perfeita entre a vida de vigília e o mundo vibrante do sonho. Capítulo 2. Animais do Dream. O vento sussurrou segredos através dos pinifex, carregando o cheiro de poeira vermelha e eucalipto. Maia, ainda sonolenta de suas canções de canção nos sonhos, abriu os olhos para a extensão de tirar o fôlego do outaca australiano. Nana Narla, sua avó, sorriu, seus olhos enrugando para os cantos. Hoje, pequena, ela começou, sua voz tão quente quanto o sol nascente. Aprendemos do canguru, o poderoso, o jumper das planícies. O canguru, Nana Narla explicou. Não era apenas outro animal, era uma criatura tecida no próprio tecido da vida aborígene, um símbolo de força, resiliência e o espírito duradouro da terra. Suas pernas poderosas, construídas para saltos incríveis, espelhavam os saltos da fé e da resiliência que definiam a história do povo aborígene. As gerações haviam sobrevivido nesta terra, adaptando-se às suas duras realidades,
como o canguru navegou no terreno desafiador do interior. Olhe de perto, Maia, disse Nana Narla, gesticulando para uma multidão de cangurus pastando pacificamente à distância. Suas poderosas pernas traseiras, muito maiores que suas pernas dianteiras, eram uma prova de sua notável capacidade de atravessar as vastas distâncias da paisagem australiana. Suas caudas fortes, agindo como uma terceira perna, forneceram equilíbrio e apoio durante seus trancos impressionantes, permitindo que eles navegassem afloramentos rochosos e terrenos irregulares com facilidade. Os músculos poderosos nas pernas foram meticulosamente criados pelo Dream, uma maravilha natural de engenharia perfeitamente adequada ao seu ambiente. Suas longas caudas musculares, agindo como um tripé, ajudaram a manter seu equilíbrio durante seus saltos incríveis, permitindo que eles cobrem distâncias surpreendentes com graça sem esforço. Seu pelo, a cor da grama seca e da areia do deserto, proporcionou excelente camuflagem contra a paisagem árida. A proteção natural, explicou Nana Narla, era um elemento crucial na sobrevivência do canguru, protegendo-os de predadores e o brilho duro do sol. Os tons de marrom e cinza misturaram-se perfeitamente com a terra, permitindo que eles se tornassem praticamente invisíveis aos olhos afiados de dingões e águias. Sua coloração não era apenas uma variedade aleatória de pigmentos, era uma camuflagem cuidadosamente orquestrada, uma prova da sabedoria da criação do Dream. O poderoso salto do canguru não era apenas uma questão de força física, era uma dança, uma demonstração graciosa de poder e agilidade. Nana Narla descreveu a mecânica do salto, o poderoso impulso das patas traseiras, a extensão graciosa do corpo e o pouso controlado, tudo orquestrado com uma precisão que desmentia o movimento aparentemente fácil. O salto do canguru não era apenas um meio de fuga, foi uma prova de sua adaptação e resiliência. Foi um mecanismo de sobrevivência aprimorado ao longo de milênios, um testemunho do poder implacável da seleção natural. As pernas fortes dos cangurus, ela apontaram, eram mais do que apenas ferramentas para saltar, eles eram vitais para sua sobrevivência no ambiente severo. Eles permitiram que os cangurus navegassem no terreno acidentado, superem os predadores e atingissem fontes de água e comida que, de outra forma, seriam inacessíveis. Sua notável agilidade lhes permitiu atravessar sem esforço terrenos desafiadores, pulando sobre obstáculos e navegando em caminhos difíceis. A força de suas pernas era uma prova de sua adaptação e resiliência, um reflexo de sua capacidade de prosperar no ambiente desafiador do outaca australiano. Além de suas proezas físicas, o canguru ocupou um lugar significativo na cultura e mitologia aborígenes. Nana Narla compartilhou histórias transmitidas por gerações, histórias que retratavam o canguru como um potencial animal totem, um guia espiritual e uma fonte vital de sustento. O canguru, ela explicou, representou força, resiliência e adaptabilidade, qualidades reverenciadas pelo povo aborígene. Seus saltos poderosos simbolizavam a capacidade de superar obstáculos e obter sucesso, apesar dos desafios. O significado do canguru se estendeu além de seus usos práticos. Tinha um profundo significado espiritual, incorporando valores centrais para a cultura aborígene. Por gerações, os aborígenes confiaram no canguru como fonte de comida, utilizando todas as partes do animal respeitosamente. A carne fornecia nutrição, a pele forneceu materiais para roupas e abrigo, e os ossos foram usados para ferramentas e ornamentos. A utilização de todas as partes do canguru refletia um profundo respeito pelo animal e pelo meio ambiente, incorporando o princípio da sustentabilidade e do desperdício mínimo. Os métodos tradicionais de caça e processamento de cangurus garantiram que essa prática permanecesse em harmonia com o equilíbrio natural do ecossistema. A imagem do canguru aparecia frequentemente na arte aborígene, sua forma distinta e movimentos poderosos capturados em desenhos intrincados pintados em paredes das cavernas, esculpidos em madeira e tecidos em tecidos. Essas representações artísticas serviram como minério do que apenas elementos decorativos. Eles eram expressões poderosas de espiritualidade, identidade e narrativa, cada imagem imbuída das narrativas e tradições ricas passadas por gerações. Essas obras de arte não eram apenas criações estéticas, eles eram representações simbólicas da importância do canguru na vida cultural e espiritual do povo aborígene. Nana Narla falou das histórias dos sonhos sobre o canguru, contos que explicaram suas origens e seu papel na criação da Terra. Essas histórias destacaram a interconectividade de todos os seres vivos e a importância de respeitar a natureza. O canguru, nessas narrativas, não era apenas um animal, mas um ser espiritual, uma força poderosa dentro da rica tapeçaria do tempo dos sonhos. Quando o sol começou a mergulhar abaixo do horizonte, pintando o céu em tons vibrantes, Nana Narla concluiu sua história.
Ela enfatizou a importância de respeitar o canguru e todas as criaturas dos sonhos. O poderoso salto do canguru, disse ela, foi um lembrete da força e da resiliência encontradas na natureza e dentro de nós mesmos. A história do canguru, entrelaçada com a terra e seu povo, serviu como uma lição em relação à natureza, adaptabilidade e o poder duradouro dos sonhos. A história não era apenas sobre um animal, era um reflexo da profunda conexão do povo aborígene com suas terras, seus valores e sua compreensão do mundo ao seu redor. O pôr do sol serviu como cenário comovente, enfatizando a interconectividade da terra, dos animais e do povo. Maia, impressionado com a história, entendeu que o poderoso salto do canguru era um símbolo de muito mais do que apenas habilidade física. Era uma representação do espírito duradouro do povo aborígene, sua conexão com a terra e sua resiliência diante das adversidades. A história do canguru, tecida no próprio tecido da cultura aborígene, serviu como uma lição atemporal em relação à natureza e uma celebração da poderosa conexão entre a humanidade e o mundo natural. A imagem do canguru saltando pela vasta extensão do interior permaneceu gravada na mente de Maia, um símbolo de força, resiliência e o espírito duradouro do tempo dos sonhos. A lição ressoou profundamente: respeito pela terra, respeito por suas criaturas e respeito pelas histórias que as unem. O poderoso salto do canguru tornou-se uma metáfora da jornada da própria vida, um ciclo contínuo de desafios, adaptações e triunfos. O sol, agora uma bola laranja derretida afundando em direção ao horizonte, lançou longas sombras na floresta de eucalipto. Nana Narla mudou um pouco, sua mão descansando suavemente no ombro de Maia. Agora, pequena, ela sussurrou, sua voz um contraponto suave às folhas farfalhantes. Falamos do coala, o gentil, o alpinista das árvores da gengiva. Ao contrário dos poderosos saltos do canguru, a história do coala se desenrolou em um ritmo mais lento, um ritmo tranquilo refletindo sua natureza gentil. Nana Narla apontou para uma imponente árvore de eucalipto, sua casca áspera e profundamente texturizada, deixa um verde vibrante e cintilante. A vida do coala, ela começou, está intimamente conectada a essas árvores. Eles são seu lar, sua comida, sua própria essência. O eucalipto, Nana Narla explicou, era mais do que apenas uma árvore. Era uma entidade sagrada nas histórias dos sonhos aborígenes, um símbolo da vida, resiliência e conexão com a terra. Sua presença imponente, suas folhas perfumadas e as propriedades únicas de seus olhos faziam parte de um ecossistema cuidadosamente equilibrado, uma prova da sabedoria dos espíritos ancestrais. Os koalas, por sua vez, desempenharam um papel vital nesse ecossistema, sua presença suave moldando a paisagem e influenciando a vida de outras criaturas. Seus hábitos suaves de alimentação ajudaram a manter a saúde e a biodiversidade das florestas de eucalipto. A natureza gentil do coala não era um sinal de fraqueza, Nana Narla enfatizou, mas uma prova de sua notável adaptação ao seu ambiente. Seu pelo macio, a cor da casca cinza e a luz do sol manchada, proporcionou excelente camuflagem entre os galhos de eucalipto. Essa camuflagem natural, perfeitamente sintonizada com o ambiente, protegeu-a dos predadores e permitiu que ele se movesse silenciosamente pelo dossel da floresta. A textura do pelo, grossa e macia, ajudou o coala a regar sua temperatura corporal nas diferentes condições do clima australiano. Suas garras poderosas, perfeitamente projetadas para segurar os galhos de eucaliptus tr. Permitiu navegar nas alturas com graça sem esforço. Nana Narla descreveu o punho do coala como uma mistura magistral de força e sensibilidade, um testemunho do delicado equilíbrio entre força e gentileza encontrada na natureza. As garras não eram apenas para escalar, eles também eram vitais para alimentar e cuidar. A capacidade do coala de navegar pelas árvores de eucalipto com essa precisão mostrou sua profunda conexão com sua casa arbórea. A dieta do coala, inteiramente dependente das folhas de eucalipto, foi outra adaptação notável. Nana Narla explicou que a folha de eucalipto continha certas toxinas que eram prejudiciais para a maioria dos animais, mas o coala desenvolveu um sistema digestivo único capaz de neutralizar essas toxinas, permitindo que ele prospere em uma dieta que seria mortal para outros. Esse sistema digestivo especializado, desenvolvido ao longo de milênios, era uma maravilha de adaptação natural, demonstrando a resiliência e a desenvoltura do coala diante dos desafios ambientais. Os movimentos lentos e deliberados do coala não eram sinais de preguiça, mas uma conservação cuidadosa da energia. Seu metabolismo foi adaptado para extrair a nutrição máxima de sua dieta de baixa energia. O ritmo lento e deliberado do coala foi um reflexo de sua adaptação às folhas de eucalipto, uma fonte de alimento de baixa energia. Esse movimento lento ajudou a economizar a energia do coala, garantindo sua sobrevivência em seu ambiente.
Nana Narla contou histórias dos sonhos sobre o coala, histórias que falaram de sua natureza gentil e de sua estreita conexão com as árvores de eucalipto. Em uma história, o coala era um ancião sábio, um observador silencioso do mundo, sua presença calma trazendo paz e harmonia à floresta. Em outra história, o coala era um trapaceiro inteligente, usando sua natureza suave para superar seus predadores e navegar em seu ambiente desafiador. A natureza gentil do coala não estava apenas refletida em suas características e comportamentos físicos, ele se estendeu ao seu papel dentro do ecossistema. Nana Narla explicou que os hábitos de alimentação do coala ajudaram a manter a saúde das florestas de eucalipto, impedindo que qualquer espécie de árvore única domine a paisagem e promova a biodiversidade. Sua seleção cuidadosa de folhas ajudou a evitar o crescimento excessivo de certas plantas, mantendo assim a saúde e o equilíbrio do ecossistema. Seu impacto suave no meio ambiente destacou seu papel essencial no bem-estar geral da floresta. As folhas de eucalipto, Nana Narla explicou, não era apenas comida para o coala, eles também eram uma fonte de medicina. Os aborígenes tradicionalmente usavam folhas de eucalipto para suas propriedades medicinais, aproveitando suas qualidades antissépticas e anti-inflamatórias para tratar várias doenças. O conhecimento dessas propriedades medicinais foi transmitido por gerações, destacando a interconectividade entre as pessoas e o meio ambiente. Isso demonstrou a profunda conexão entre o povo aborígene e o mundo natural e a contribuição indireta do coala para o bem-estar do povo. A história do coala, Nana Narla concluiu, não era apenas um animal, foi uma prova da interconectividade de todos os seres vivos. Sua natureza suave, sua adaptação ao seu ambiente e seu papel vital no ecossistema serviram como lembretes do delicado equilíbrio da natureza e a importância de respeitar todas as criaturas, grandes e pequenas. A história do coala ofereceu uma lição profunda sobre a importância da conservação, a sabedoria de viver em harmonia com a natureza e a profunda beleza da força silenciosa. A presença gentil do coala na floresta de eucalipto, Nana Narla enfatizou, era um símbolo de paz e harmonia. Seus movimentos lentos, seu pelo macio, sua existência silenciosa, tudo refletia a tranquilidade do tempo dos sonhos e a profunda conexão entre o animal e seu ambiente. As árvores de eucalipto, por sua vez, não eram apenas uma fonte de comida, mas um refúgio, um lar e uma prova do poder duradouro da natureza. A interdependência do coala e da árvore do eucalipto foi um exemplo perfeito da interconectividade de todos os seres vivos. O silêncio da noite, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo chamado distante de um pássaro, parecia ampliar a lição que Nana Narla havia transmitido. Maia, aninhada contra sua avó, entendeu o significado da natureza gentil do coala. Não era fraqueza, mas uma força nascida da adaptação, resiliência e uma profunda conexão com a terra. A imagem do coala, aninhado entre as folhas de eucalipto, tornou-se um símbolo de coexistência pacífica e um lembrete da importância de respeitar o delicado equilíbrio do mundo natural. A história ressoou profundamente, deixando Maia com uma sensação de admiração e uma apreciação renovada pela sabedoria do tempo dos sonhos. O gentil oscilação das árvores de eucalipto, o fermento suave das folhas e a presença silenciosa dos coalas combinados para criar uma sensação de paz e harmonia, um reflexo do espírito duradouro do otaca australiano. A história serviu como um lembrete potente da interconectividade da vida e da importância de respeitar todas as criaturas vivas e seu ambiente. A memória da história, como o perfume do eucalipto, permaneceria em sua memória muito tempo depois que o sol se posta completamente, deixando uma marca duradoura em seu coração. A natureza gentil do coala, um símbolo da força e resiliência silenciosa da paisagem australiana, tornou-se uma metáfora para o espírito duradouro do tempo dos sonhos. As brasas do fogo brilhavam, fundindo as sombras dançantes no rosto de Nana Narla enquanto ela continuava a narrativa dos sonhos. Agora, Little Maia, ela começou, sua voz um zumbido baixo que se misturou com os sons noturnos do mato. Falamos do Vomba, o padrão da terra, o arquiteto do submundo. Ao contrário do voo crescente da águia ou do gracioso salto do canguru, a história do Vomba se desenrolou sob a superfície, um mundo oculto de túneis e câmaras intrincados. Nana Narla gesticulou em direção à terra, o solo aparentemente sólido escondendo uma complexa rede de vida. O Vomba, explicou ela, é um mestre escavador, uma criatura do invisível, sua vida entrelaçada com a própria terra em que habita. As poderosas garras do Vomba, ela descreveu, não eram meramente para defesa, eram ferramentas de precisão, perfeitamente adaptadas para escavar a terra. Cada garra, grossa e forte, era uma prova da incrível força do Vomba, permitindo que ele mova grandes quantidades de solo com velocidade e eficiência surpreendentes.
As garras, em combinação com sua construção robusta e anteriores poderosos, permitiram que ele se movesse até o solo mais resistente com uma facilidade considerável. Ela apontou como os músculos poderosos do Vomba, concentrados em seus ombros e peito, forneceu a alavancagem e o poder necessários para suas proezas de escavação, capazes de criar elaborados sistemas de toca que abrangem distâncias significativas no subsolo. A pura escala das capacidades de escavação do Vomba é realmente impressionante, uma prova da resiliência e adaptabilidade do animal. Nana Narla descreveu a toca do Vomba como mais do que apenas um abrigo. Era um ecossistema cuidadosamente projetado, uma prova de sua engenhosidade e adaptabilidade. Ela pintou uma imagem de uma complexa rede de túneis, alguns levando a câmaras espaçosas usadas para descansar, outras agindo como rotas de fuga e outras ainda como latrinas, todas de maneira inteligente para manter a limpeza e a higiene da toca. A complexidade dessas tocas demonstrou um entendimento avançado de engenharia e controle ambiental, uma conquista notável para uma criatura aparentemente simples. O design da toca do Vomba, Nana Narla explicou, estava intrincadamente ligado à sua sobrevivência. As múltiplas entradas permitiram a ventilação e forneceram rotas de fuga de predadores. Os túneis profundos protegeram o Vomba de condições climáticas extremas, protegendo do calor escaldante do sol e do frio amargo do inverno. As câmaras estrategicamente posicionadas ofereceram descanso e segurança, permitindo que o Vomba descanse não perturbado e protegido dos elementos. Além disso, a construção única da toca ajudou a regular a temperatura e a umidade, criando um ambiente confortável e estável na casa do Vomba. O design da burro era uma personificação da engenharia natural e um testemunho da desenvoltura do Vomba. A toca do Vomba, no entanto, não era apenas um lar para o próprio Vomba. Nana Narla explicou que era um microcosmo vibrante, repleto de outra vida. Insetos, aranhas, fungos e outras pequenas criaturas encontraram refúgio no mundo subterrâneo do Vomba, prosperando no ambiente relativamente estável criado pela escavação trabalhadora do Vomba. As ações do Vomba criaram inadvertidamente um refúgio para uma variedade de organismos, destacando a interconectividade da vida, mesmo dentro do mundo aparentemente isolado da toca. A atividade constante do Vomba, seu movimento do solo e a ação de novos túneis garantiu um ecossistema subterrâneo dinâmico e diversificado. O solo rico e escuro da toca do Vomba, Nana Narla continuou, também era rico em nutrientes, contribuindo para a fertilidade da terra acima. À medida que o Vomba se movia pela terra, ele, sem saber, misturou e arejou o solo, enriquecendo com matéria orgânica derivada de seus próprios resíduos. Esse processo não apenas melhorou a estrutura e a retenção de água do solo, mas também criou um ambiente favorável para o crescimento das plantas, promovendo a biodiversidade dentro do ecossistema circundante. O ato aparentemente simples do Vomba de escavar desempenhou um papel crucial na manutenção da saúde e fertilidade da terra. A dieta do Vomba, consistindo principalmente de gramíneas e outras vegetação, também desempenhou um papel importante na formação de seu ambiente. Nana Narla descreveu como os hábitos de pastagem do Vomba ajudaram a manter a diversidade da vida vegetal, impedindo que qualquer espécie única dominasse a paisagem. O pastoreio seletivo do Vomba promoveu o crescimento de uma ampla variedade de espécies vegetais, contribuindo assim para a biodiversidade geral de seu ambiente. Isso mostrou o papel do Vomba não apenas como consumidor, mas como uma parte vital do ecossistema, influenciando e moldando seu ambiente de várias maneiras. Os aborígenes há muito tempo têm um profundo respeito pelo Vomba, reconhecendo sua importância no tempo dos sonhos e seu papel no ecossistema. Nana Narla contou histórias passadas por gerações, histórias que falaram da sabedoria do Vomba e de sua conexão com a terra. Em algumas histórias, o Vomba foi retratado como um ancião sábio, um guardião do submundo, sua presença trazendo equilíbrio e harmonia à terra. Outras histórias descreveram o Vomba como um trapaceiro engenhoso, sempre encontrando uma maneira de superar obstáculos, demonstrando sua ingenuidade e resiliência. Essas histórias refletiam um profundo entendimento e apreciação do povo aborígene do Vomba e seu papel vital em sua cultura e ambiente. Não era apenas uma criatura a ser temida ou caçada, mas um membro respeitado do mundo natural, merecendo reverência e proteção. O pelo espesso do Vomba, explicou Nana Narla, forneceu isolamento contra as temperaturas variadas encontradas dentro da toca, mantendo uma temperatura corporal consistente. Esse pelo agia como uma barreira natural, isolando o Vomba do frio dos túneis subterrâneos profundos e do calor da superfície durante o dia. Essa característica adaptativa destacou a capacidade do Vomba de prosperar em seu ambiente único. Seu corpo resistente, perfeitamente adaptado à sua vida subterrânea,
permitiu que ele navegasse pelos túneis e câmaras estreitos sem lesões, enquanto suas poderosas garras de escavação permitiam criar e manter seu extenso sistema de toca. Suas adaptações apresentaram notável sinergia entre as características físicas do animal e seu ambiente. Os hábitos noturnos do Vomba, enfatizados na Nanarla, também desempenharam um papel crucial em sua sobrevivência. Por estar ativo à noite, o Vomba evitou muitos de seus predadores, enquanto aproveitava as temperaturas mais frias e minimizava o risco de desidratação. Seu estilo de vida noturno permitiu prosperar, evitando o calor e os predadores diurnos. Isso mostrou sua sabedoria inata em utilizar seu ambiente para sua sobrevivência. A capacidade do Vomba de navegar na escuridão de sua toca com tanta facilidade era mais uma evidência de suas adaptações sensoriais, sugerindo um senso de olfato, toque e audição, o que o ajudou a encontrar o caminho através da intrincada rede de túneis e câmaras. A história do Vomba, Nananarla concluiu, foi uma prova do poder da adaptação, resiliência e beleza do mundo oculto. Foi um lembrete de que a vida floresce mesmo nos lugares mais inesperados e que mesmo a menor criatura pode desempenhar um papel vital na formação de seu ambiente. A obra silenciosa do Vomba sob a superfície, sua existência silenciosa e sua contribuição para o ecossistema serviram como um poderoso lembrete da interconectividade de toda a vida e da importância de respeitar e apreciar as maravilhas invisíveis da natureza. A imagem do Vomba, moldando diligentemente sua casa-terra, permaneceu um símbolo potente de perseverança, desenvoltura e força silenciosa encontrada no mundo oculto. A história, Maia percebeu, não era apenas um animal. Foi um reflexo poderoso do equilíbrio e interconectividade da paisagem australiana, uma história sussurrada do própria terra. O fogo estalou as sombras tremeluzentes que dançavam com as silhuetas de gengivas do lado de fora. A voz de Nananarla, suave como as pedras do rio, mudou para uma nova história, seu olhar flutuando em direção ao horizonte distante, onde a terra encontrou o céu escuro. Agora, pequena Maia, ela começou, falamos do Dingo, o espírito selvagem das planícies, a sombra que se move com a lua. Ao contrário do mundo oculto do Vomba, a história do Dingo se desenrolou em toda a vasta extensão da paisagem australiana, uma história escrita nas trilhas de suas patas e ecos de seu uivo. Nananarla explicou que o Dingo, longe de ser um mero cachorro selvagem, tinha um profundo significado na cultura aborígene, uma criatura entrelaçada com o próprio tecido do Dreantime. Sua presença era um lembrete constante da interconectividade de todos os seres vivos, uma prova do equilíbrio do mundo natural. A estrutura social do Dingo, Nananarla descreveu, foi uma maravilha de cooperação e responsabilidade compartilhada. Ao contrário de muitos animais solitários, os dingos viviam e caçavam em mochilas, suas vidas governadas por hierarquias sociais intrincadas e um profundo senso de parentesco. Ela falou do Paralfa, o homem e uma mulher dominantes que lideraram a mochila, suas decisões guiando a caçada, protegendo os jovens e mantendo a harmonia dentro do grupo. Sua liderança não foi baseada na força bruta, mas na sabedoria, experiência e uma compreensão intuitiva da terra e de seus recursos. Os dingões mais jovens aprenderam com seus anciãos, observando e imitando suas técnicas de caça, interações sociais e navegando nas complexidades da vida da embalagem. Essa complexa estrutura social garantiu a sobrevivência e o sucesso do pacote, demonstrando notáveis inteligência social e cooperação. A proezas de caça do Dingo, Nananarla enfatizou, foi uma prova de sua inteligência e adaptabilidade. Ela descreveu seus sentidos aguçados, sua capacidade de detectar até o menor movimento ou perfume, sua abordagem estratégica da caçada. Eles simplesmente não dependem da velocidade e da agressão. Eles eram estrategistas qualificados, empregando uma variedade de técnicas de caça, dependendo da presa. Ela contou de caçadas coordenadas, onde os dingões trabalhavam juntos, usando seus números e astúcia para derrubar animais maiores, seus movimentos em silêncio e precisos. Às vezes, eles usavam furtividade e paciência, aguardando presas desavisadas, sua agilidade e velocidade atingindo de repente e eficazes. Outras vezes, eles empregaram resistência, perseguindo sua pedreira por longas distâncias até que a presa sucumbiu à exaustão. Essas estratégias sofisticadas de caça destacam a notável inteligência e a adaptabilidade do dingo. Nananarla descreveu como a dieta do dingo, variada e adaptável, refletiu sua resiliência e capacidade de sobreviver em diversos ambientes. Enquanto eles eram conhecidos por caçar valabis, cangurus e animais ainda maiores como uma embalagem, eles também eram alimentadores oportunistas, complementando sua dieta com animais menores, insetos e frutos. Essa adaptabilidade garantiu sua sobrevivência mesmo durante períodos de escassez ou mudança ambiental.
Sua capacidade de sobreviver em diferentes condições e sua dieta adaptável é um elemento importante que mostra sua resiliência e capacidade de se ajustar às mudanças em seu ambiente. O relacionamento do dingo com a terra, Nana Narla enfatizou, era muito mais profundo do que o de um simples predador. Ele desempenhou um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico da paisagem australiana. Sua caça manteve as populações de presa sob controle, impedindo excesso de pastagem e garantindo a saúde do ecossistema. Ao controlar as populações de certos animais, os dingões garantem o equilíbrio e a saúde do meio ambiente. A presença deles não era uma ameaça, mas uma parte vital do delicado ecossistema, mantendo uma ordem natural. Mas a história do dingo não era apenas uma sobrevivência e equilíbrio ecológico, foi também um significado cultural. Nana Narla falou do povo aborígene de profundo respeito, segurou o dingo por milênios, um respeito que transcendeu mero medo ou admiração. Ela descreveu o dingo como um símbolo de resiliência, lealdade e conexão espiritual com a terra. Em muitas culturas aborígenes, o dingo ocupou um lugar significativo em sua mitologia e narrativa, frequentemente associada a espíritos ancestrais ou representando qualidades particulares como coragem, lealdade ou força espiritual. Ela compartilhou histórias passadas por gerações, histórias da sabedoria do dingo e Kunin, sua capacidade de navegar na vasta paisagem australiana, sua profunda conexão com a terra e os espíritos que a habitavam. Em algumas histórias, o dingo foi retratado como um companheiro leal, um amigo de confiança, um protetor da tribo. Em outros, era um trapaceiro astuto, capaz de superar os seres humanos e outros animais. Essas histórias demonstraram um papel multifacetado que o dingo desempenhou na cultura aborígene, refletindo a admiração e a compreensão da natureza do animal. Essas narrativas mostraram a complexa relação entre pessoas aborígenes e dingões, refletindo um profundo respeito que já esteve gerações. Nana Narla apontou que o relacionamento do povo aborígene com os dingões nem sempre é de conflito. Para muitos grupos, os dingões eram parceiros de caça valorizados, seus sentidos aguçados e busca incansável, acrescentando significativamente ao sucesso da caçada. O sucesso compartilhado promoveu um vínculo de respeito e compreensão mútuos. Essa estreita colaboração não foi apenas uma questão prática, estava profundamente entrelaçado com o relacionamento espiritual que muitos grupos aborígenes tinham com a terra e suas criaturas. O dingo, nesse contexto, não era simplesmente um animal, mas uma entidade espiritual, um parceiro da delicada dança da vida. O casaco do dingo, Nana Narla observou, sua cor variando em diferentes regiões e linhagens, era uma prova de sua adaptabilidade e sua beleza inerente. Dos tons arenosos dos dingões do deserto aos ricos marrom-avermelhados daqueles encontrados em regiões mais temperadas, o casaco serviu como camuflagem e proteção contra os elementos severos. Suas adaptações físicas, como seus dentes afiados, pernas fortes e sentidos agudos, são mais evidências de sua capacidade de prosperar em seu ambiente. Essas adaptações permitiram que o dingo sobrevivesse e prospere na paisagem australiana diversa e desafiadora, mostrando sua notável resiliência e adaptabilidade. O ou do dingo, explicou Nana Narla, era mais do que apenas um som, era uma forma de comunicação, uma maneira de marcar o território, sinalizar a presença da matilha e coordenar estratégias de caça. A ligação triste e ecoando transportou a vasta paisagem, ressoando com os espíritos antigos da terra. Ela falou sobre como o uivo do dingo poderia evocar um sentimento de mistério e uma conexão com o mundo ancestral, seu som entrelaçado no tecido dos sonhos. Não foi apenas uma ligação, fazia parte da música da terra, uma comunicação que foi além da compreensão humana. A resiliência do dingo, concluiu Nana Narla, foi uma prova de sua força e sua capacidade de se adaptar às mudanças nas circunstâncias. Ele havia sobrevivido por milênios, intestimando mudanças ambientais, adaptando-se à invasão humana e sofrendo os desafios representados por humanos e outros animais. Sua história era uma metáfora para a sobrevivência, perseverança e o poder duradouro do espírito australiano. A existência do dingo permaneceu um lembrete profundo da interconectividade de toda a vida e do poder duradouro do mundo natural. O dingo, Maya entendeu, não era apenas um animal, era um símbolo de resiliência, um emblema da paisagem australiana e uma parte da tapeçaria viva dos sonhos. Seu uivo, ecoando durante a noite, levou consigo a sabedoria das gerações, um testemunho de seu espírito duradouro e seu lugar vital no mundo aborígene. A história, como o próprio dingo, era uma prova da resiliência da vida e do espírito duradouro da paisagem australiana. O legado do dingo se estendeu além de sua presença física, foi tecida no tecido cultural das comunidades aborígenes, um legado que continua a inspirar e nos lembrar do delicado equilíbrio da natureza.
O ar era pesado com perfume de eucalipto e terra úmida. Nana Narla mudou um pouco, suas mãos enrugadas entrelaçadas em torno de uma pedra cinza suave, um reconhecimento silencioso da antiga sabedoria da terra. O fogo havia diminuído para brasas, deixando apenas o brilho mais fraco para iluminar os rostos das árvores da gengiva. Maia, aconchegada perto, sentiu uma sensação de paz se estabelecer sobre ela, uma compreensão silenciosa da interconectividade de todas as coisas. As histórias dos animais, Little Maia, Nana Narla sussurrou, sua voz como o farfalhar das folhas, não são apenas histórias do passado. São avisos, ensinamentos e lembretes de nossa responsabilidade de proteger o mato, de honrar o delicado equilíbrio que se mantém por milênios. Ela apontou para um grupo distante de árvores de papel, o casca prateada brilhando fracamente na luz desbotada. Veja essas árvores, Maia? Eles são o lar de muitas criaturas, o coca-burra, cujo riso ecoa através do amanhecer, os gambás que passam pelos galhos à noite, os tímidos bandicoots que procuram abrigo entre suas raízes. Cada criatura tem seu lugar, seu papel na sinfonia da vida. Nana Narla explicou como a saúde do mato dependia do delicado equilíbrio de seus habitantes. O coca-burra, com seus olhos afiados e bico poderoso, controlava as populações de insetos e animais menores, impedindo que qualquer uma espécie se tornasse dominante. Os gambás, com seus hábitos noturnos, espalham sementes pela floresta, ajudando a regenerar as árvores e a manter a biodiversidade. Os bandicoots, com sua constante forrageamento, arearam o solo, enriquecendo-o e fornecendo nutrientes para a vida das plantas. Cada um desempenhou um papel crucial e interconectado. Descrua esse equilíbrio, Maia, alertou Nana Narla, e todo o sistema começa a se desfazer. Remova uma peça e toda a tapeçaria enfraquece. Ela falou do impacto devastador da perda de habitat, da limpeza das florestas para a agricultura e o desenvolvimento, a fragmentação de habitats que isolaram populações de animais e as tornaram vulneráveis a doenças e depleção genética. Isso, ela enfatizou, não era simplesmente uma questão de preocupação ecológica, mas espiritual, uma traição aos ancestrais que confiaram a terra a seus cuidados. Ela descreveu o impacto das espécies introduzidas, raposas, gatos, coelhos, que atacavam animais nativos, interrompendo as cadeias alimentares estabelecidas e contribuindo para o declínio de muitas espécies. As raposas, com sua astúcia e adaptabilidade, representaram uma ameaça significativa aos marsupiais menores, como bandicoots e bilbies. Os gatos selvagens, caçadores de especialistas, populações de aves dizimadas e outras pequenas criaturas. Coelhos, com seus apetites vorazes, despojaram a terra da vegetação, deixando para trás manchas áridas e alterando o delicado equilíbrio da paisagem. Nana Narla então explicou o papel crucial do fogo na paisagem australiana, um sujeito muitas vezes incompreendido por pessoas de fora. Não era simplesmente uma força de destruição, mas um elemento vital para manter a saúde e a biodiversidade do mato. Os aborígenes praticaram a queima controlada por milênios, usando fogo para limpar a vegetação rasteira, reduzir o risco de incêndios catastróficos e promover o crescimento de novas plantas que forneciam alimentos e abrigo para animais. Essa gestão cuidadosa garantiu a saúde contínua do ecossistema, promovendo uma comunidade vibrante e diversificada de plantas e animais. Ela enfatizou a diferença significativa entre queimaduras controladas, realizadas em horários apropriados e com planejamento cuidadoso, e incêndios não controlados que se espalharam pelo mato, destruindo habitats e reivindicando inúmeras vidas. O conhecimento do mato, continuou Nana Narla, não é apenas passado através das histórias, mas através da observação, através do cuidadoso estudo da terra. Aprendemos a reconhecer os sinais, as mudanças sutis no vento, as cores em mudança do seu intrincado equilíbrio. Ela falou da importância das práticas sustentáveis, de colher plantas nativas de uma maneira que não esgota os recursos, de caçar apenas o que é necessário, de respeitar os espíritos da terra e os animais que a habitam. Isso não era simplesmente uma questão de sobrevivência, foi uma demonstração de respeito e gratidão pela generosidade da terra e de seus dons. Ela explicou como as comunidades aborígenes haviam, por milênios, viviam em harmonia com o mundo natural, demonstrando práticas sustentáveis e garantindo a preservação da biodiversidade. Nana Narla compartilhou histórias de animais específicos e seus habitats, explicando as ameaças que enfrentaram e as ações que poderiam ser tomadas para protegê-los. Ela falou do coala, ameaçada pela perda e doença do habitat e pela importância de preservar as florestas de eucalipto para sua sobrevivência. Ela descreveu a situação do ornitorrinco, vulnerável à poluição e destruição de habitats, e a necessidade de proteger suas hidrovias.
Ela explicou os desafios enfrentados pela majestosa águia de cauda de cunha, lutando para encontrar presas suficientes em habitats fragmentados, enfatizando a necessidade de proteção mais ampla do ecossistema. Ela destacou a importância de educar as gerações futuras sobre o mato e suas criaturas, incutindo nelas um profundo respeito pelo meio ambiente e um compromisso com sua proteção. Ela acreditava que, ao entender a interconectividade da vida e o delicado equilíbrio do ecossistema, as crianças se tornariam mordomos responsáveis da Terra, capazes de tomar decisões informadas e contribuir para os esforços de conservação. Nana Narla enfatizou a conexão entre os aspectos espirituais e físicos da gestão da Terra. As histórias dos sonhos, explicou ela, não eram apenas mitos e lendas. Eles eram reflexos da profunda conexão espiritual que os aborígenes tinham com a Terra e suas criaturas. Respeitar a Terra e seus habitantes não era apenas uma responsabilidade ecológica, mas também um dever espiritual, uma maneira de honrar os ancestrais e garantir a continuidade da cultura e da tradição. Quando o amanhecer se aproximou, pintando o céu oriental com tons suaves de rosa e laranja, Nana Narla concluiu sua história. Maia, seu coração cheio de uma sensação de admiração e responsabilidade, olhou para o arbusto de despertar, agora banhado à luz suave de um novo dia. As histórias dos sonhos, ela entendeu, não eram apenas histórias do passado. Eles eram um plano para o futuro, um guia para proteger o mato e garantir a sobrevivência de todas as suas criaturas, um legado a ser levado adiante por gerações. A responsabilidade estava apenas com os anciãos, mas com todas as pessoas, todas as crianças, de ser um guardião da terra, protegendo o delicado equilíbrio e preservando a rica tapeçaria da vida que era o mato australiano. A conexão com a terra, os animais e as histórias dos sonhos foi parte integrante da sobrevivência contínua da cultura aborígene e a preservação de sua profunda herança. As histórias não eram apenas contos cativantes, mas também ferramentas poderosas para ensinar e proteger o mundo natural. O mato, em toda sua beleza e diversidade, representava não apenas uma paisagem, mas também um testemunho vivo da interconectividade da vida e o poder duradouro do tempo dos sonhos. A proteção do mato, portanto, não era apenas uma preocupação ambiental, mas um aspecto fundamental de defender a identidade cultural e garantir um futuro para o povo aborígene e a diversa vida selvagem da Austrália. Capítulo 3 – O Círculo da Vida. O sol aqueceu o rosto de Maia enquanto ela acordava, o perfume da terra úmida e do eucalipto ainda agarrado ao ar. Nana Narla sorriu, seus olhos enrugando para os cantos. Veja aquele pequeno broto empurrando o solo, pequeno. Ela apontou para uma pequena e delicada tiro verde emergindo perto da base de uma árvore de papel. Isso é uma semente, a promessa do futuro, um pequeno testamento do círculo da vida. Maia se ajoelhou ao lado do broto, seus dedos traçando seu caule delicado. Nana Narla continuou, sua voz suave e ressonante. Esta pequena semente, aparentemente insignificante, mantém dentro dela o potencial de uma árvore poderosa. É um milagre da natureza, uma prova da resiliência e do espírito duradouro da vida. Ela descreveu a jornada da semente, de sua criação dentro da flor, uma explosão vibrante de cor, atraindo pássaros e insetos, desempenhando seu papel na intrincada dança de polinização, para seu lançamento na terra. Ela explicou como a semente, uma vez caindo no chão, esperou pacientemente pelas condições certas, chuva, calor, luz do sol, para começar sua transformação. Ela descreveu o crescimento lento e constante, o empurrando da terra dura, o desdobramento de folhas minúsculas, bebendo na luz do sol que dá vida vital e desenhando alimento do solo rico. Ela detalhou os processos de germinação, ilustrando a incrível jornada de uma pequena semente quebrando sua concha e enviando uma raiz para se ancorar, desenhando água e nutrientes da terra. Cada estágio é crucial, Maia, explicou Nana Narla, sua voz cheia de admiração. A semente, o broto, a muda, a árvore jovem e, finalmente, a árvore madura. Cada uma representa uma fase vital no ciclo de vida da planta, espelhando a natureza cíclica da própria vida. Assim como uma semente mantém a promessa de uma árvore futura, o mesmo acontece com a vida na sua promessa de renúncia interna. Ela pegou uma pequena e lisa de sementes, sua superfície texturizada com padrões complexos. Olhe de perto, o pequeno. Cada semente é única, com seu próprio código genético, seu próprio plano para a vida. Assim como cada um de nós é diferente, com nossos próprios talentos e presentes únicos, o mesmo acontece com cada semente para se tornar uma árvore única. Ela elaborou as adaptações notáveis de várias sementes. Algumas sementes, como as do eucalipto, tinham asas ou plumas que permitiram que fossem transportadas pelo vento, viajando longas distâncias para estabelecer novos bosques.
Outros tinham conchas duras e protetoras que lhes permitiram sobreviver à seca e às condições adversas, esperando pacientemente a chuva para revivê-las. Outros ainda tinham cores e gostos atraentes, atraindo os animais a consumi-las, ajudando sem saber em sua dispersão. Nana Narla explicou o papel crucial das plantas no ecossistema, enfatizando sua interconexão com o mundo animal. As plantas, disse ela, eram os principais produtores, convertendo a luz solar em energia através do processo de fotossíntese. Essa energia formou a base da cadeia alimentar, apoiando uma vasta rede de vida. Os animais dependiam de plantas para alimentos, abrigo e criadouros. Os insetos polinizados, pássaros dispersaram sementes, cangurus navegados nas folhas, coalas alimentados com eucalipto, cada um desempenhando um papel crucial na saúde e sustentabilidade do ecossistema. Ela apontou exemplos: as flores silvestres coloridas que atraem pássaros e borboletas que alimentam néctar, as imponentes gengivas que fornecem habitat para coalas e gambás, as gramíneas pinifex que fornecem comida e cobertura para canais e lagartos. Ela explicou como a intrincada rede de vida, onde plantas e animais estão interconectadas, era crucial para manter o equilíbrio no ecossistema. Sem plantas, todo o sistema entraria em colapso, deixando uma paisagem árida e sem vida. Nana Narla enfatizou a importância de respeitar a vida vegetal, demonstrando práticas sustentáveis. Ela enfatizou a necessidade de colher plantas apenas o que era necessário, garantindo a regeneração das plantas para gerações futuras. Ela detalhou as técnicas aborígenes tradicionais da colheita de Thakar bush, focada na reunião responsável, garantindo a saúde e o crescimento contínuos das populações de plantas. Esses métodos, disse ela, demonstraram um profundo respeito pela terra e seus recursos. Cada planta, da menor lâmina de grama até a árvore mais alta, disse ela, tem uma história para contar, uma história gravada em suas folhas, sua casca, suas raízes. É um testemunho vivo da resiliência da natureza e do poder da vida se renovar, mesmo após períodos de dificuldades e adversidades. Ela descreveu o ciclo de vida de plantas específicas, mostrando como elas se adaptaram a diferentes condições ambientais. Algumas plantas floresceram em condições áridas, armazenando água em suas folhas ou caules para suportar secas prolongadas. Outros prosperaram em ambientes úmidos, espalhando suas raízes amplamente para absorver a umidade. Outros ainda tinham adaptações notáveis para a dispersão de sementes, garantindo sua sobrevivência em condições adversas. Ela destacou o significado cultural das plantas nas sociedades aborígenes, enfatizando seu uso como comida, medicina e ferramentas. Ela explicou como as pessoas aborígenes tradicionais tinham um conhecimento íntimo do mato, reconhecendo as propriedades de várias plantas e utilizando-as de forma sustentável. Esse entendimento intrincado do ambiente permitiu que eles vivessem em harmonia com a natureza, garantindo a sustentabilidade cultural e ecológica. Nana Narla concluiu dizendo: as sementes do futuro, Maia, não são apenas as sementes que crescem nas árvores. Eles também são as sementes do conhecimento, as sementes do entendimento, as sementes de respeito. Ao aprender a entender e apreciar a vida e a flauta, para que a flauta continue a ser que as gerações futuras possam testemunhar o círculo do círculo para a vida, e que a vida continue que a flauta continue a ser que as gerações futuras podem testemunhar o círculo do círculo para a vida, e que a vida continue a ser que as gerações futuras que possam testemunhar o círculo do círculo e a vida. E passar esse conhecimento e responsabilidade para gerações futuras, para que a história do mato continue a se desenrolar. Maia olhou para o pequeno broto, agora banhado à luz dourada do sol poente, entendendo a profunda conexão entre o passado, o presente e o futuro, uma conexão tecida no tecido do próprio sonho. A jornada da semente, ela percebeu, era uma metáfora da própria vida, uma prova do poder da resiliência, da beleza da transformação e da profunda interconectividade de todas as coisas. O ar ficou mais frio, uma mudança sutil que Nana Narla notou imediatamente. Os verdes vibrantes do verão estavam começando a suavizar, passando para os ocres quentes e laranjas queimadas do outono. Olha, Maia, disse ela, apontando para uma goma fantasma, sua casca descascando como a pele queimada pelo sol, revelando madeira lisa e branca embaixo. As árvores estão se preparando para os meses mais frios. Eles estão derramando suas folhas, conservando sua energia. Maia viu como uma folha carmesim flutuar no chão, uma dança minúscula e delicada antes de se estabelecer entre as folhas caídas, um tapete de tons ricos e terrosos. Nana Narla explicou como as cores mudanças eram um sinal, uma mensagem da terra, dizendo ao inverno que se aproxima. Os verdes vibrantes, representando a abundância do verão, estavam desaparecendo para se preparar para a dormência do inverno.
Ela apontou como a intensidade do sol estava diminuindo, os dias mais curtos e as noites mais longas e mais frias. Essa mudança na luz, explicou, não era apenas uma questão da posição do sol, foi um fator significativo no ciclo da vida para plantas e animais. A mudança não foi abrupta, foi uma transformação gradual, uma mudança suave que permitiu que a natureza se adaptasse. Nana Narla falou da sabedoria incorporada a observar as mudanças sutis, de aprender a antecipar as necessidades da terra e de seus habitantes. Ela apontou como certos pássaros começaram a se reunir, preparando-se para a migração. Ela identificou os pedidos de cocaburras, suas risadas ecoando através das árvores, mas agora tingidas com uma sensação de antecipação, uma mudança sutil em seu som alegre que sugeriu a mudança. Ela falou dos preparativos dos animais para os meses mais frios. Os cangurus, uma vez gordos e ativos, estavam se tornando mais magros, armazenando reservas de gordura para sustentá-las durante os tempos mais magros. Os goanas, geralmente caçadores ativos, eram vistos com menos frequência, buscando abrigo do frio que se aproxima. Até os insetos, as minúsculas criaturas movimentadas do verão, estavam se tornando menos visíveis, recuando em fendas e sob folhas, preparando-se para hibernar. O comportamento dos animais, Nana Narla enfatizou, serviu de guia para o povo aborígene. Foi um lembrete para se preparar para a mudança, reunir alimentos e recursos antes que a dureza do inverno entrasse. A passagem das estações, disse Nana Narla, não se trata apenas da mudança do clima. É sobre o ciclo da vida, morte e renascimento. É uma dança contínua entre crescimento e descanso, abundância e escassez. Ela descreveu como os aborígenes, através de gerações de observação e compreensão, haviam desenvolvido um profundo conhecimento dos ritmos e ciclos da Terra. Eles sabiam quando colher plantas específicas, quando caçar certos animais e quando economizar recursos. Esse conhecimento, transmitido por histórias, canções e rituais, era essencial para sua sobrevivência e sua conexão com a Terra. Ela descreveu as cores vibrantes do arbusto australiano no outono. As folhas de eucalipto, tipicamente um tom de verde-cinza, passavam para tons de russet, ouro e bronze, criando uma tapeçaria de tirar o fôlego contra o céu azul. Ela apontou as árvores de acácia, suas flores douradas criando um espetáculo cintilante contra o cenário da paisagem escurecida. Essas cores, ela enfatizou, não eram apenas bonitas, eles eram indicadores das estações de mudança, fornecendo pistas sobre o estado da terra e a abundância de recursos. A mudança na vegetação estava intimamente ligada à mudança de vida animal. Ela explicou como a diminuição da vida das plantas influenciou a disponibilidade de alimentos para muitas criaturas. As vibrantes flores silvestres que atraíram aves e insetos que alimentavam néctar estavam começando a desaparecer, suas sementes espalhadas pelo vento ou levadas por animais. Os animais se adaptaram alterando suas dietas ou hibernando, esperando o retorno da primavera. Ela descreveu as estratégias inteligentes empregadas por vários animais para sobreviver aos meses mais magros. Alguns animais armazenavam comida, enquanto outros alteravam suas técnicas de caça para maximizar suas chances de sobrevivência. Chegou o inverno e a paisagem se transformou. Os tons ocre e laranja queimados do outono se aprofundaram, transformando-se nos cinzas e marrons abafados do inverno. As pastagens outrora exuberantes ficaram secas e quebradiças, o verde vibrante substituído por tons de bege e marrom. O ar ficou nítido e frio, um forte contraste com o calor do verão. Nana Narla explicou que, mesmo na aparente estéril do inverno, a vida persistiu. Ela apontou para as grama robusta de Spinifex, as folhas firmemente enroladas, conservando a umidade. Ela destacou a resiliência das plantas nativas, sua capacidade de suportar seca e condições adversas. Mai aprendeu sobre a importância de observar a terra durante o inverno. O povo aborígene. Ela foi ensinada, desenvolveu uma profunda compreensão dos sinais sutis da vida, mesmo nas condições mais duras. Eles entenderam a importância da conservação durante o inverno, armazenando alimentos e recursos para garantir a sobrevivência nos meses magros. Esse conhecimento foi crucial para sua sobrevivência e sua conexão com a terra. Nana Narla destacou o significado espiritual do inverno para o povo aborígene. O inverno, disse ela, era um momento de reflexão e contemplação, um período para olhar para dentro e se conectar com o mundo espiritual. Foi uma época em que a comunidade se uniu, compartilhando histórias e conhecimentos ao redor do fogo, comemorando sua resiliência e sua conexão com a terra. Quando o inverno chegou ao fim, os primeiros sinais de primavera apareceram. As chuvas, muitas vezes descritas como uma bênção, começaram a cair, encharcando a terra ressecada.
Nova vida surgiu. As camas de riacho seco cheio de água, o som da água correndo uma melodia bem-vinda. Pequenos brotos verdes começaram a empurrar o solo, uma prova da resiliência da natureza. A paisagem começou a se transformar, mudando dos tons suaves do inverno para os vibrantes verdes e amarelos da primavera. A mudança não foi instantânea. Foi uma transição gradual e delicada da dormência do inverno para a abundância da primavera. Nana Narla enfatizou a importância de respeitar esse processo, de observar as mudanças sutis no ambiente e se adaptar aos ritmos da natureza. O renascimento da primavera foi um tempo de grande celebração. O povo aborígene se alegrou no retorno da vida, honrando a terra e sua recompensa. Eles colheram as plantas frescas e celebraram a renovação da vida. O ar estava vivo com os sons do canto dos pássaros, a paisagem inundada em uma paleta de cores vibrantes. O ciclo das estações continuou. O outono, com seus tons dourados e ar nítido, seguiria, levando ao reflexo silencioso do inverno e, finalmente, à vibrante explosão da primavera mais uma vez. Era uma dança temporal, um ciclo contínuo, refletindo o espírito duradouro da vida e a profunda conexão entre a terra e seu povo. A passagem das estações, Nana Narla enfatizou, não foi apenas uma mudança no clima, era um testemunho vivo do poder da resiliência, da beleza da transformação e da profunda interconectividade de todas as coisas. Foi um lembrete da natureza cíclica da vida, morte e renascimento, um ritmo atemporal que ecoou as próprias histórias dos sonhos, unindo gerações em uma cadeia contínua de entendimento e respeito pela terra antiga. O sol mergulhou abaixo do horizonte, lançando longas sombras na paisagem antiga. Estávamos na beira de um local sagrado, um lugar onde a própria terra parecia cantarolar com uma energia silenciosa. Nana Narla, seu rosto gravado com a sabedoria das gerações, gesticulou para as rochas desgastadas que formaram um anfiteatro natural. É aqui que nos conectamos com nossos ancestrais, ela sussurrou, sua voz quase não audível acima do farfalhar do vento através dos pinifex. Nossos ancestrais não são apenas figuras do passado, continuou ela, os olhos refletindo o céu do crepúsculo. Eles são uma parte vital do nosso presente, seu espírito tecia no próprio tecido de nossas vidas. São o vento que sussurra pelas árvores, a chuva que nutre a terra, o sol que aquece nossa pele. Ela falou do tempo dos sonhos, aquela era primordial quando os seres ancestrais moldaram o mundo e o imbuíram de seu espírito. Esses seres, ela explicou, não eram apenas figuras míticas, eles eram os precursores do povo aborígene, sua essência continuando a permear a terra e seu povo. Suas histórias, preservadas por meio de tradições orais complexas, não eram meras contos. Eles estavam vivendo conexões com o passado, orientando os princípios para o presente e planos para o futuro. Essas histórias não eram apenas sobre a criação da terra e suas criaturas, mas também sobre o estabelecimento de laços de parentesco, estruturas sociais e leis que governavam a sociedade aborígene por milênios. Cada formação rochosa, cada poço de água, cada árvore, segurava uma história, uma memória, uma conexão com os sonhos e com aqueles que vieram antes. Nana Narla explicou que todos os aspectos da vida aborígene, desde caçar e reunir-se a cerimônias e rituais, estavam profundamente entrelaçados com o espírito dos ancestrais. As decisões foram tomadas consultando os ancestrais, buscando orientação através de sonhos, rituais e interpretação dos sinais naturais. Os ancestrais não estavam distantes figuras a serem venerados apenas em ocasiões especiais. Eles eram companheiros constantes, sua presença sentida no ritmo diário da vida. A terra em si era vista como um repositório de conhecimento e poder ancestrais, cada característica natural que se mantinha dentro de ela ecoa de sua presença. Ela apontou para uma formação rochosa específica, sua superfície lisa usada pela passagem do tempo e pelos elementos. Esta rocha, disse ela, testemunhou inúmeras reuniões, cerimônias e iniciações. Os espíritos de nossos ancestrais ainda estão aqui, imbuídos na própria pedra. Ela descreveu como o povo aborígene costumava sentar nessa rocha para cerimônias, seus anciãos transmitindo sabedoria e conhecimento às gerações mais jovens, estabelecendo uma ligação direta entre o presente e o passado. A continuidade de sua herança cultural dependia dessa conexão, da aprovação bem-sucedida das tradições, crenças e histórias. Ela descreveu a importância de contar histórias e manter essa conexão com os ancestrais. Histórias, ela explicou, não eram simplesmente narrativas. Eles eram repositórios de conhecimento ancestral, moralidade e crenças espirituais, agindo como um vínculo vivo entre gerações. Cada história carregava dentro dela a sabedoria e as experiências de inúmeros ancestrais, oferecendo orientação e instrução.
Essas histórias não eram relatos estáticos, mas narrativas dinâmicas que se adaptaram e evoluíram entre gerações, refletindo as mudanças nas circunstâncias da comunidade, mantendo seus valores centrais e patrimônio cultural. Esse elemento dinâmico foi crucial para a preservação da cultura, pois permitia flexibilidade para abordar novas questões e desafios, mantendo-se fiel às crenças essenciais. O respeito pelos ancestrais se estendeu além da narrativa. Manifestou-se na cuidadosa mordomia da terra, no uso sustentável de seus recursos e na preservação das práticas tradicionais. Os aborígenes se viam como guardiões da terra, responsáveis por seu bem-estar e pelo bem-estar das gerações futuras. Essa responsabilidade foi herdada dos ancestrais, uma obrigação de manter a harmonia entre a terra, seu povo e o mundo espiritual. O respeito pelo meio ambiente não era apenas uma questão de conservação, mas uma responsabilidade sagrada, uma prova do vínculo duradouro entre o povo aborígene e sua herança ancestral. Nana Narla descreveu o profundo respeito demonstrado para os cemitérios ancestrais. Esses não eram apenas locais de morte, mas lugares sagrados onde os espíritos dos ancestrais residiam, continuando a vigiar seus descendentes. Esses locais foram tratados com a máxima reverência, geralmente protegida por regras e tradições estritas que garantiram sua santidade. A cuidadosa consideração desses espaços destacou a visão de mundo aborígene, que reconheceu a presença e a influência contínuas dos ancestrais. A importância de lembrar e honrar os ancestrais, Nana Narla enfatizou, não era um fardo, mas uma fonte de força e orientação. Sua sabedoria, acumulada ao longo das gerações, forneceu uma estrutura para viver uma vida significativa e gratificante. Essa conexão não era apenas uma tradição cultural, era um aspecto fundamental da identidade aborígene, moldando sua visão de mundo, seus relacionamentos e seu lugar no mundo. Ela falou da conexão entre a terra e os ancestrais. A terra, ela explicou, não era apenas uma entidade física, mas uma entidade viva e respiratória, entrelaçada com o espírito dos ancestrais. A terra mantinha dentro dela as memórias, a energia e a essência daqueles que vieram antes, e foi através da conexão com a terra que o povo aborígene poderia se conectar com seus ancestrais. A terra, portanto, não era apenas uma paisagem, mas um testemunho vivo do relacionamento aborígene com suas gerações passadas, presentes e futuras. Nana Narla concluiu explicando como a conexão com os ancestrais forneceu um senso de continuidade e pertencimento. Saber que alguém faz parte de uma cadeia longa e ininterrupta de pessoas que se conecta à mesma terra e compartilhando os mesmos valores promoveu um senso de identidade, propósito e pertencimento. Esse conhecimento também serviu como fonte de força e resiliência, principalmente em tempos difíceis. A noite se aprofundou, as estrelas emergindo como pequenos diamantes espalhados pelo céu de veludo. Enquanto a lua iluminava o local sagrado, o significado das palavras de Nana Narla ressoou profundamente. O espírito dos ancestrais não estava confinado ao passado, foi força vibrante e viva, moldando o presente e orientando o futuro. Era um legado de força, resiliência e sabedoria, um legado que continuou a inspirar e sustentar o povo aborígene através das gerações. O zumbido tranquilo da terra, o vento farfalhante, o grito distante de um pássaro noturno, tudo serviu como lembretes da presença duradoura daqueles que haviam andado nesta terra antes, seus espíritos para sempre entrelaçados com a terra e seu povo. A conexão com os ancestrais não era apenas uma crença, era uma realidade vivida, parte integrante da identidade aborígene e um testemunho do poderoso vínculo entre o passado, o presente e o futuro. As brasas brilhavam calorosamente, lançando sombras dançantes nos rostos se reuniram ao redor da fogueira. O ar, ainda carregando o perfume do eucalipto e a terra úmidas, umbia com uma energia silenciosa. Isso não foi apenas um incêndio, era um coração, batendo no ritmo das gerações. Em torno dele, um círculo de família e comunidade se reuniu, não apenas por calor, mas para a transmissão da própria vida, o compartilhamento de histórias. O contador de histórias de hoje à noite era o velho cura, seu rosto desgastado gravado com a sabedoria de inúmeras noites passadas sob as estrelas, compartilhando histórias que se estendiam no tempo. Sua voz, rouca, mas ressonante, ressoou com a profundidade da história, o peso da tradição. Ele começou, não com um grande floreio, mas com uma observação silenciosa, seu olhar flutuando em direção à Via Láctea que se aquece pela tela de tinta. As estrelas, ele murmurou, eles são os olhos de nossos ancestrais, nos vigiando, nos guiando. Suas palavras eram simples, mas profundas, tecendo um fio que conectava a atual reunião à vasta tapeçaria da história aborígene. Ele falou do sonho, do tempo antes do tempo,
quando seres ancestrais, os Vandina, a serpente do arco-íris, os espíritos do Criador, moldaram a paisagem, gravando rios na terra, levantando montanhas e enchendo a terra com vida. Estes não eram contos de fadas, eles eram explicações, mapas gravados no próprio tecido da própria terra. Cada formação rochosa, cada poço de água, todo eucalipto imponente, todos mantidos dentro deles uma história, uma memória, uma lição do sonho. Ele falou da importância de ouvir, de observar. As histórias não foram ouvidas, elas eram experientes, viviam e sentidas. O farfalhar das folhas, o grito de um coca-burra, o vento sussurrando através dos pinifex, todos os ecos dos seres ancestrais, sua presença sutilmente entrelaçados no tecido cotidiano da vida. Cada história, portanto, mantinha não apenas uma narrativa, mas uma compreensão mais profunda do mundo, uma conexão com o reino espiritual. Seus contos, passados por gerações de tradição oral, não eram estáticos. Cada narrativa era uma coisa viva, adaptando e evoluindo, incorporando as experiências e interpretações de cada geração. Uma jovem pode acrescentar um detalhe, uma nova perspectiva, enriquecendo a narrativa com seu próprio entendimento, enquanto um ancião pode oferecer uma visão mais profunda, acrescentando nuances e complexidade. Essa interação dinâmica garantiu que as histórias permanecessem relevantes, adaptando-se às circunstâncias e mudança de cada época, mas preservando sua essência central, os valores, crenças e sabedoria essenciais do povo aborígene. As histórias serviram a um propósito crucial além do mero entretenimento. Eles forneceram uma bússola moral, ensinando as crianças sobre o respeito pelos anciãos, a importância do parentesco, a intrincada rede de relacionamentos que uniram a comunidade. Eles ensinaram sobre técnicas de sobrevivência, o intrincado conhecimento de Bush Tucker, as propriedades medicinais das plantas e a importância de viver em harmonia com o mundo natural. Essas histórias não eram apenas histórias, eles eram guias práticos, comportamentos moldando, atitudes e crenças por gerações. Curran fez uma pausa, mexendo as brasas com um graveto. Nossas histórias, disse ele suavemente, não são apenas o passado. Eles são as chaves do nosso futuro. Ele falou da importância de lembrar, de honrar os ancestrais que andavam na terra diante deles. Eles não eram simplesmente figuras da história. Seus espíritos estavam entrelaçados com a própria terra, sua presença sentida ao vento, à chuva, o próprio pulso da terra. Ao compartilhar essas histórias, eles mantiveram uma conexão viva com seus ancestrais, atraindo força e sabedoria de seu legado. Ele contou uma história da serpente do arco-íris, um poderoso espírito criador, sua jornada moldando rios e buracos de água, criando vida e garantindo o sustento contínuo da terra e seu pé. Opli. Isso não era apenas um conto mitológico, mas um lembrete da responsabilidade de cuidar do meio ambiente, viver de forma sustentável e entender o delicado equilíbrio do mundo natural. As ações de cada geração não foram eventos isolados, mas partes integrais de uma cadeia longa e interconectada, abrangendo milênios. Ele falou da importância de contar histórias não apenas ao transmitir o conhecimento, mas também o fortalecimento dos laços da comunidade. Reunindo-se ao redor da fogueira, ouvindo os anciãos compartilharem suas histórias, promoveu um sentimento de pertencimento, promovendo o entendimento e o respeito mútuos. Foi um momento para risadas compartilhadas, lágrimas compartilhadas, experiências compartilhadas, forjando conexões profundas que ajudaram a comunidade a navegar desafios e celebrar sucessos juntos. A narrativa não envolveu apenas as palavras. Toda a experiência em torno da fogueira encapsulou a arte da narrativa. Ele enfatizou como contar histórias não era um ato singular, mas uma experiência multissensorial arraigada no tecido cultural. Enquanto Curran compartilhava mais histórias, um garoto, seus olhos arregalados, se inclinou para mais perto. Ele perguntou sobre um pássaro em particular, seu chamado ecoando em sua memória. Curran se lançou em outra história, tecendo a música do pássaro com um conto de um guerreiro corajoso e um espírito travesso. O garoto ouviu, encantado, sua compreensão do mundo se aprofundando a cada palavra. Essa foi a essência da narrativa, um processo interativo e vivo, onde o conhecimento e a experiência foram trocados por gerações, forjando um vínculo contínuo entre passado, presente e futuro. A noite se aprofundou. As histórias continuaram, cada uma de um fio precioso na rica tapeçaria da cultura aborígene. O brilho da fogueira diminuiu, mas o calor das histórias, a força dos laços forjou ao redor do fogo, permaneceu, uma prova do poder duradouro da narrativa e seu papel na preservação de uma vibrante herança cultural. As histórias não foram ouvidas, eles foram absorvidos, sentidos e viviam, tornando-se parte integrante da identidade e do espírito do povo aborígene, um vínculo vital entre os ancestrais e seus descendentes.
O fogo acabou diminuindo, mas o calor das histórias, e sua transmissão contínua para gerações ainda por vir, permaneceu tão brilhante quanto as estrelas acima. O silêncio após o fim das histórias não estava vazio, mas cheio dos ecos ressonantes das vozes ancestrais. Era um silêncio pesado com significado, uma prova do poder das histórias para moldar, guiar e sustentar. As histórias permaneceram, um legado tão duradouro quanto a própria terra antiga. As brasas, agora reduzidas a brasas brilhantes, lançam uma luz macia e etérea sobre os rostos das crianças adormecidas. O ar noturno, perfumado com perfume de eucalipto e a terra úmida, segurava os sussurros remanescentes das histórias do velho cura. O silêncio se acalmou, um profundo silêncio que não estava vazio, mas ressoou com os ecos das vozes ancestrais, o peso de séculos entrelaçados no próprio tecido da noite. O chilrear rítmico de grilos formou uma canção de ninar suave, um contraponto às respirações tranquilas das formas adormecidas aninhadas juntas sob o céu estrelado. Essa quietude pacífica, foi um final perfeito para uma noite de narrativa. Era um espaço para reflexão, para que as histórias se estabelecessem dentro dos corações e mentes dos jovens ouvintes, para germinar e crescer, enraizando-se em sua compreensão do mundo e em seu lugar dentro dele. As histórias, longe de serem meras narrativas, serviram como um poderoso canal ao Dream, conectando a geração atual aos ancestrais que haviam percorrido a terra diante deles, moldando a paisagem e imbuindo-a com a vida e o significado. O Dream, o tempo antes do tempo, não era um domínio distante e inacessível. Foi tecida no próprio tecido de sua existência, presente nas folhas farfalhantes, o vento sussurro, a majestosa varredura da Via Láctea no céu noturno. Cada formação rochosa, cada poço de água, cada árvore de eucalipto retorcida que tinha marca indelével dos seres ancestrais, suas histórias gravadas na própria terra. Entender a terra era entender o tempo dos sonhos. Compreender o Dream era entender a si mesmo, a história de alguém, a identidade de alguém. As histórias do Rainbow. W. Serpent, o Vandina, os espíritos do Criador, não eram apenas mitos. Eles eram explicações, fornecendo uma estrutura para entender a criação do mundo, seu funcionamento intrincado e a interconectividade de todos os seres vivos. Eles explicaram as origens das formas de relevo, os padrões de migração dos animais, os ciclos sazonais e as complexas relações entre plantas, animais e humanos. Cada história realizou uma lição, uma moral, um princípio orientador para a vida. Eles não eram apenas relatos históricos, eles estavam vivendo, respirando narrativas, em constante evolução e se adaptando à medida que cada geração contribuiu com seu próprio entendimento, suas próprias experiências, para a rica tapeçaria do tempo dos sonhos. O parentesco, um elemento fundamental da cultura aborígene, desempenhou um papel central nessas histórias. As histórias reforçaram a intrincada rede de relacionamentos que uniram a comunidade, destacando a importância do respeito mútuo, responsabilidade compartilhada e bem-estar coletivo. As histórias enfatizaram a família extensa, a interconectividade de todas as pessoas da comunidade e as responsabilidades que vieram com pertencimento a um coletivo. As crianças aprenderam sobre seu lugar nessa rede, seus papéis e responsabilidades na comunidade, entendendo que suas ações tiveram um efeito cascata, impactando não apenas eles mesmos, mas todos ao seu redor. O respeito pela natureza, outro tema central, permeava todas as histórias. A terra não era apenas um recurso a ser explorado, mas uma entidade sagrada, um ser vivo a ser apreciado e protegido. As histórias ensinaram às crianças a importância de viver de forma sustentável, de entender o delicado equilíbrio do mundo natural e de respeitar a interconectividade de todas as criaturas vivas. Eles aprenderam sobre Bush Tucker, as propriedades medicinais das plantas, a importância da conservação de recursos e as consequências devastadoras dos danos ambientais. As histórias destacaram a responsabilidade de cada geração de atuar como guardiões da terra, garantindo sua saúde e bem-estar contínuos para gerações futuras. O ciclo da vida e do renascimento, um motivo recorrente, forneceu uma estrutura para entender a natureza cíclica do tempo, a continuidade da vida e a presença duradoura dos ancestrais. A morte não foi vista como um fim, mas como uma transição, um retorno ao reino ancestral, onde os espíritos dos partidos continuavam vigiando e guiar seus descendentes. As histórias enfatizaram a interconectividade dos vivos e dos mortos, a continuidade da vida através das gerações e a importância de honrar os ancestrais e seu legado. Esse entendimento forneceu consolo e conforto, permitindo que os indivíduos navegassem nas complexidades da vida e da morte com um senso de propósito e conexão. As ilustrações do livro, tanto parte da narrativa quanto as próprias palavras, serviram para melhorar ainda mais a compreensão dos leitores sobre a cultura e as tradições aborígenes.
Eles mostraram a vibração e a diversidade da arte aborígene, capturando a beleza e a complexidade dos desenhos, o significado simbólico de cores e padrões e a profunda conexão entre a arte e a terra. As imagens evocavam a riqueza e a profundidade da cultura aborígene, dando vida às histórias e permitindo que o leitor se envolva com a narrativa em um nível mais profundo e visceral. O Tempo dos Sonhos, portanto, não era apenas um período histórico. Era uma entidade viva e respiratória, uma força orientadora que moldou a visão de mundo, os valores e as ações do povo aborígene. As histórias, passadas por gerações, serviram não apenas como relatos históricos ou de entretenimento, mas como meio poderoso de preservar e transmitir conhecimento, valores e crenças culturais. Eles serviram como uma bússola moral, guiando os jovens, ensinando sobre respeito, responsabilidade e a importância de viver em harmonia com a natureza e entre si. A quietude silenciosa da noite após as histórias foram contadas foi preenchida com um profundo sentimento de paz e contentamento. As crianças, aninhadas sob o céu estrelado, foram embaladas para dormir pelos ecos das vozes ancestrais, o calor das histórias que teriam um casulo protetor ao seu redor. As histórias, um legado vivo, um testemunho do espírito duradouro da cultura aborígene, continuariam sendo compartilhadas, contadas e reinterpretadas através de gerações vindouras, garantindo que o tempo dos sonhos, a sabedoria dos ancestrais, vivesse para sempre nos corações e mentes do povo aborígene. O círculo da vida continuou, ininterrupto, um testemunho duradouro do poder das histórias para conectar o passado, o presente e o futuro. As próprias estrelas pareciam brilhar um pouco mais, como se compartilhassem a alegria silenciosa das histórias compartilhadas e os sonhos ainda por vir. A noite se aprofundou, carregando consigo o sussurro das histórias, o legado dos sonhos, para sempre no tecido da vida aborígene. Traseiro da matéria. Dream Team, as histórias de criação aborígenes que explicam as origens do mundo, suas criaturas e a profunda conexão espiritual entre a terra e seu povo. Parentesco, o complexo sistema de relacionamentos que define a estrutura social e as obrigações nas comunidades aborígenes. País, a terra, as águas e o significado espiritual associado que mantém profundo significado para os aborígenes. Vandina, poderoso criador espíritos em algumas tradições aborígenes, retratadas na arte rupestre. Inclua outros termos relevantes específicos para o livro, explicando seu significado no contexto das histórias dos sonhos. Esteja atento à natureza sensível de alguns termos e evite linguagem potencialmente ofensiva.